Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 lá, lá, laia, Bandeirantes, lá, laia, 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 lá. Futebol. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Muito bem, já estou no ar. Ah, no YouTube também não? Afinal de contas, cortei o cabelo, né, pô? Coloca o Eduzão no ar aí, pô. Coloca o Edu no ar. Eduzão, 70 anos, cortou o cabelo. Mas o cabelo tá tão feio, tão feio. Ontem era 6h30, 18h30. Falei, pode ficar de casa, abrir um barbeiro novo. Eu vou lá, não aguentava. Você não tem que cortar só hoje, eu também tava corrido. Falei, eu vou. Aí fui correndo no cara lá e tá... Senhor, tá, tô fechando, mas eu corto o cabelo. Falei, pelo amor de Deus, me quebra esse galho. O mais curto que o senhor puder, o senhor já coloca uma navalha também. E vamos em frente. Essa passagem aqui é fogo, rapaz. Dos outros 70 anos, o pique nessa escada aí mata. Aí encontra Batistão, cumprimento. Ô Pedro, você tá bem? Tudo bem, Edu? Boa noite. Tudo jóia? Gostei do cabelo, viu? Ô, muito obrigado. Eu vi você. Estou me ajeitando aqui. Deixa eu pegar minhas coisas aqui, peraí. Olha lá. Vai vendo. Faltou uns papéis aqui. Pega essa pasta aqui pra mim, Pedro, por favor, por gentileza. Ah, não, tá aqui, perdão. Obrigado. Tá aqui. Muito bem. Bom, nossa equipe técnica, comandada pelo Gil Kleber, Elton Grimaldi, Lucas Pessoa. Rapaziada, boa noite, um abraço pra vocês. E um abraço especial aos amigos da Bandeirantes. Olha, eu tenho uma historinha aqui do Guto Ferreira, passagem dele na ponte, 2 grandes passagens. Mais história, deixa pra depois, seu Edu. Eu quero escalação da ponte, hein? Escalação da ponte tem, Pedrinho? Ainda não, Edu. Ainda não? Não, 6 minutos de atraso. 6 de atraso, mas é problema de... não é de internet não, né? Não. Ah, não. Não. Isso é importante. Isso é importante. E eu queria dizer para vocês que o Guto Ferreira, ele é técnico do Vila Nova. E o Guto teve uma passagem na ponte extraordinária. A gente estava em 2012... E o Guto Ferreira era técnico do Mojimirim. E ele disputava a Série D de dado. O Mogi estava para subir. E no mata-mata, o Mojimirim pegou o Cianorte. Primeiro jogo em Mojimirim. E o Mogi perdeu de 2-1. Ia ter o jogo da volta no Paraná, em Cianorte. E aí o Gilson Kleina, ele deixa a ponte e vai para o Palmeiras. Setembro de 2012. Gilson Kleina... 1 ano e 9 meses de ponte, chegou em dezembro de 2010, 2011, você se lembra, a ponte subiu no Brasileiro com o Gilson Kleina, uma grande passagem, era 2012, era Brasileirão, e aí a ponte quer investir num cara na mesma maneira que investiu no Gilson Kleina, estava quietinho no Duque de Caxias, e foi pra ponte, fez o maior sucesso. Quem que nós vamos trazer no mesmo perfil? Guto Ferreira. Aí a ponte foi, conversou com o Guto, acertou, o Guto falou assim, tudo bem, tá acertado, mas eu tenho esse jogo com o Mojimirim lá no Paraná. E aí o Mojimirim foi pra Cianorte, venceu por 2-1, como foi 2-1, perdeu o Mojimirim, foi pros pênaltis. E nos pênaltis o Mojimirim subiu pra Série C. E aí o Guto Ferreira, ele assumia a ponte e faltavam 12 rodadas para terminar o Brasileirão. E a ponte era a 10ª colocada. Terminou em 14º. Tá bom. E o Gilson Kleina, ele quando assumiu o Palmeiras, o Palmeiras já estava na zona de rebaixamento. O rebaixamento era praticamente inevitável. E a estreia do Guto Ferreira foi exatamente contra o Palmeiras e Gilson Kleina. O Kleina já tinha estreado no Palmeiras. E aí, no Pacaembu, jogaram Palmeiras e Ponte. Repito, a estreia do Guto Ferreira foi 3-0 para o Palmeiras do Gilson Kleina. Mas não adiantou, acabou não ficando. Palmeiras depois disputou 2013, a Série B foi campeão, voltou a isso tudo, né?
O Guto ficou até junho de 2013. E nessa passagem, depois, 2012, quando chegou o Paulista 2013, a Ponte muito bem, a Ponte uma série de invencibilidade. E aí a Ponte, inclusive, ganhou o troféu do interior com o Guto Ferreira. Mas aí a Ponte se classificou para o mata do Paulistão. A Ponte pegou o Corinthians. 2013, majestoso. Sabe quanto foi? 4-0 para o Corinthians. Isso desgastou demais o Guto Ferreira. E aí, nesse dia, 4-0 Corinthians, é que roubaram os cofres lá da Ponte. 3, 4 torcedores, o estádio acabou o jogo, todo mundo saindo, mas esses 4 ficaram dentro do estádio. E quando chegou por volta das 23 horas, esses 4 elementos, esses 4 criminosos, eles invadiram as dependências do Majestoso, renderam a portaria e abriram para os outros capangas entrarem. E aí esse grupo, então, vai na parte de cima da secretaria e pegou o cofre. Roubou o cofre, inclusive arrebentou todo o piso, desde do piso de cima, na medida em que ia descendo com o cofre, foi quebrando aquele piso do Majestoso, inclusive renderam os meninos da base, que ajudaram a carregar o cofre. Esse foi esse dia aí, 4-0 para o Corinthians. Bom, aí quando foi junho de 2013, o Guto Ferreira foi embora. Ele foi embora e aí voltaria em 2014. A Ponte disputava o Brasileiro da Série B. E o técnico da Ponte era Dado Cavalcante. Mas estava muito mal. A Ponte não decolava. E Dado Cavalcante foi demitido. A Ponte era a 12ª colocada, com 18 pontos, depois de 13 rodadas. Aí o Guto Ferreira assumiu. E a Ponte subiu, gente, com 4 rodadas de antecedência. Vocês se lembram disso? 2014? O Guto deu uma arrancada na Ponte, foi sensacional. Sensacional. Naquele 8 de novembro de 2024, em Bragança, Bragantino 0.2, gols de Alexandro Macacão e de Rony. Subiu. E aí a Ponte lutava pelo título. Tinha 4 rodadas para lutar pelo título da Série B, que seria o título mais importante na vida da Ponte. Aí o que aconteceu? A Ponte foi para Joinville. O Joinville também já tinha subido. Aí o Joinville faz 1-0. O Cafu, que hoje está na Ponte, não sei aonde, porque não joga. O Cafu, foi ele que empatou o jogo. E aí o Joinville fez 2-1, inclusive aquele Bruno Aguiar, que jogou no Guarani, de cabeça, e aí fez 3-1. Deu muita briga, confusão e tal. Aí veio Ponte e América de Natal, majestoso. Tava 2-1 pra Ponte. E aí, no último minuto, escanteio pro América de Natal. E aí, o goleiro do América de Natal foi pra área da Ponte. E o Alexandre Macacão puxou a camisa do goleiro, cara, deu pênalti. E aí o América empatou 2-2. Depois teve penúltima rodada, Ponte América Mineiro. A Ponte perdeu de 1-0, que é majestoso. 1-0 pro América Mineiro. Mesmo assim, a Ponte foi na última rodada com chance. Aquele tal Ponte Náutico, Arena Pernambuco, o Batista estava lá. O Náutico não subia, não descia. O Náutico numa crise incrível, não treinou durante a semana. Os jogadores prometiam que não iam entrar em campo. Depois, eu não sei, o Joinville acertou uma grana pros caras. Entraram em campo e o presidente da Ponte era o Márcio de la Volpe, que era de Itápolis. Lá em Itápolis jogava Oeste e Joinville. Final de contas, todo mundo sabe, o Oeste ganhou do Joinville e a Ponte não conseguiu ganhar do Náutico, ficou no 1-1. E aí o Joinville ficou com o título, a posto de vice da Série B. O Guto Ferreira, 107 jogos, somando as 2 passagens, e a Ponte escalada, Pedrinho. Escalada e definida. É? Ponte... Totalmente. O senhor falou que não tinha escalação, eu fui contando a história. Aqui, não, tá certo, mas deu tempo, deu pra anotar tudo, deu pro Lucas ver que o Palmeiras já fez gol no Cerro Porteño. Não diga. Por isso que ele tá todo feliz ali. Não tava entendendo vossa mensagem, mestre. É gol do parabéns. Palmeiras do Lucas Pessoa. Então Abel Ferreira vai ficar. Parabéns. Vamos mais. Atenção, maestro. Elton Grimaldi, Ponte escalada. Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Márcio Zanardi, com 2 alterações em relação ao time que entrou em campo na última sexta-feira contra o Náutico, e com uma alteração em relação ao time, o provável time que a gente vinha passando. Macaca de Vinícius no gol, Lucas Cunha voltando de suspensão, Palácios e Gustavo Almeida. O garoto da base da Ponte Preta se mantém no time titular, o Diego Leão
vai para o banco para a entrada do Lucas Cunha. Na lateral direita, o garoto Júlio também retornando ao time titular. No meio de campo, André Lima, Léo Gomes e Elvis. Pelo lado esquerdo, mais uma vez, o Daniel Baianinho. E no ataque, David da Hora e Brandão. Repetindo aqui a escalação do time da Ponte Preta: Vinícius, Lucas Cunha, Palácios e Gustavo Almeida, Júlio, André Lima, Léo Gomes, Elvis e Baianinho, David da Hora e Brandão. No banco de reservas, à disposição do técnico Zanardi, Guilherme Viana, Diego Leão, Juan, Damião, Matheus Souza, Gabriel Cicala, Miguel, Caio Vinícius e Gustavo Teles. Essas as opções do técnico Márcio Zanardi. No banco é que nem contra o Náutico, só tem meninada, a mesma coisa? Todos garotos da base. Todos da base? Sim. É praticamente o mesmo banco, então. A diferença é apenas o Diego Leão, que naquela partida foi titular e agora começa no banco de reservas, e o Juan, que jogou improvisado na lateral direita. Porque não deixa ser da base também, os dois são da base. Todos são da base. Tudo isso. da base, Pedrão? Tudo da base. Quanto tem no banco? Conta pra enquanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atletas. 9. Quanto que tinha no banco contra o Náutico? 7. 7, isso. Na delegação, o elenco que se concentrou na partida contra o Náutico eram 18 jogadores. 11 que jogaram e 7 no banco. Para essa partida, com os retornos do Júlio e do Lucas Cunha, os garotos foram mantidos no elenco profissional e aí acrescentou o Júlio e o Lucas Cunha. Por isso, hoje, 20 jogadores à disposição do Zanardi. Vamos à escalação do Náutico. Vila Nova. Vila Nova, perdão. Vila Nova. Ô, Silvio Edu, Vila Nova, hein? O Tigrão, Vila Nova, comandado pelo Guto Ferreira. Piracicabano, Guto Ferreira. Vila Nova de Elton Leite no gol, Rainer na lateral direita, dupla de zaga Thiago Pagnussá e Breno Bora, e na lateral esquerda Igor Luiz. No meio de campo, João Vieira, Dudu e Marquinhos Gabriel. No ataque, Janderson, André Luiz, ex-Ponte Preta, e De La Torre. Repeteco aqui da equipe do Guto Ferreira: Elton Leite, Rainer, Thiago Pagnussá, Breno Bora e Igor Luiz, João Vieira, Dudu e Marquinhos Gabriel, Janderson, André Luiz e De La Torre. No banco, à disposição do Guto, Dalberson, ex-Guarani, William Maranhão, Gabriel Puskas, Rian, William Formiga, Igor Cariús, Galdino, Enzo, Natan Camargo, Igor Meritão, Dodô e Bruno Xavier, Edu. Esse André Luiz aí é aquele que jogou na Ponte em 2018, ele veio do Cianorte. 5 de maio de 2018, primeiro derby com torcida única, no Brinco, 3-2 pontos, e fez 2 gols, foi o derby de André Luiz. Derby de André Luiz, ele mesmo. 5 de maio de 2018, André Luiz agora, depois foi pro Corinthians, da Ponte pro Corinthians, andou suas andanças, agora tá no Vila Nova. Jogou pelo Atlético Goianiense, rival do Vila, e agora defende o Tigrão. Muito bem, vamos aqui quem que apita? Isso. Um quarteto hoje todo do Distrito Federal. O árbitro Maguielson Lima Barbosa, assistente número 1, Leila Nayara Moreira da Cruz, assistente número 2, Lei Souza Silva, o VAR, a cargo de Rodrigo Batista Raposo, Edu. Olha, faturando, CH e Gregor comentam já, continua, hein? Olha, tá com o louco, rapaz, 48 o primeiro tempo em Assunção, Cerro Porteño 0, Palmeiras 1. Olha o Palmeiras passando para as quartas final da Libertadores, eu volto já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas, a loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Dr. Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Concentração. Muito bem, CH comentando, depois o Gleger, Vinícius, Lucas Cunha, Palácios, Gustavo Almeida, os 3 zagueiros, Júlio, ala direita, André Lima, Léo Gomes, Daniel Baianin vai fazer ao lado esquerdo, Elvis é o número 10, comandante, capitão, David da Hora e Brandão. Um abraço, boa noite, CH. Boa noite, Edu. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Eu gostei da escalação. Aliás, não tem muito o que fazer, né? Mas a continuidade do trabalho do Gustavo da base na zaga é com merecimento. Esse menino não pode ter, não deveria e não está saindo do time titular. A única coisa dessa escalação que eu não faria é a colocação do Lucas. Eu manteria o Diego Leão. Apesar do que aconteceu na última partida, eu entendo que é jogador que a gente já percebeu a falta de qualidade ou a qualidade duvidosa. O restante é isso mesmo, o meio-campo com o Léo, com o André Lima e o Elvis, na frente o Da Hora e o Brandão. As laterais tem a volta do Júlio na lateral direita, na esquerda vai jogar improvisado o Baianinho e 3 zagueiros. Eu acho que é por aí, Edu, não tem muito segredo. Agora é um jogo dificílimo para a Ponte, qualquer coisa que seja diferente de uma derrota, infelizmente, é zebra. É zebra. Agora, futebol tem dessas coisas, né? Como diria Gleger Zorzin, o futebol é uma caixinha de surpresas. E espero que essa caixinha apresente uma surpresa pró-Ponte Preta. Portanto, vamos aguardar, Edu. Olha, eu pergunto, né? Faz parte, tem que perguntar, mas eu não queria estar do lado de vocês, viu? Que fase terrível para comentar. Gleger Zorzin, vamos lá, seja criativo, Gleger. Ponte escalada, por favor. Tudo bem, né, Edu? Bom dia. Aliás, hoje não colocaram hoje aí, tirando sarro de mim hoje, cara, que maravilha, hein? Todas as vezes eles colocam É por conta da internet, Gleger. Levou uma sorte, hein? Ah, entendi, ótimo. Pô, que legal, que legal. Mas tá tudo bem, parabéns aí o pessoal da técnica. Não dá pra deixar de dizer aqui. Tivemos com um problema durante todo o dia aí, a técnica conseguiu colocar tanto eu quanto o CH no ar. Parabéns, viu? Lucas Pessoa, aí a todos, Gil Kleber, a todo mundo. Mas eu queria um detalhe antes do meu comentário do jogo, Edu, falar sobre o seu penteado. Opa. Cara, espeta, coloca aí no vídeo aí o Edu Pinheiro, por favor. Olha, dá uma olhada, pessoal. Olha, CH, dá uma olhada. Olha isso. Tudo original, hein? Com esse olhar sensacional. Parabéns, viu, Edu? Um grande abraço para você. Boa... Isso. Muito agradecido. Boa noite pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Cara, eu gostei da escalação da Ponte também, tá? Nós hoje no programa especulávamos, né? Falávamos muito sobre a escalação, o que poderia acontecer, mas a permanência do Gustavo Almeida na zaga é importante, o retorno do Júlio é importante também, né? O Baianinho, não sei se já tinha jogado, mas foi muito bem, né? Jogando de ala na última partida. Você sabe que o meu pai, ele acompanha todos os jogos, né? De Guarani, Ponte, Guarani, ele assiste tudo que envolve o futebol campineiro, ele assiste. E ele falou assim pra mim, rapaz, esse tal de Baianinho é bom de bola, hein? Eu não sabia dele, não. Eu falei, não, faz tempo que ele já tá aí na Ponte. Não, ele joga bem. Então, tá ganhando mais uma oportunidade o Baianinho. E no resto, Edu, não tem muito o que fazer. É esperar, ter a expectativa de que a Ponte consiga guerrear, consiga levar um desconforto pro time do Vila. Edu, eu já joguei lá no... Aliás, eu já vesti a camisa, tive o privilégio de vestir a camisa do Vila Nova, que é um time espetacular, de uma torcida gigantesca, né? E jogar lá no Oba não é fácil não, hein? É um tremendo de um caldeirão. O Vila que tem um baita de um treinador no banco, que é o Guto Ferreira. Isso. Então, Guto Ferreira, grande Guto, né? Um baita de um profissional, um cara que eu respeito muito, de vencedor no futebol. Então... vai ter dificuldade, mas a expectativa, claro e óbvia, é de que a Ponte possa fazer um bom jogo, viu, Eduzaço? Ó, falar pra você, a Guto Ferreira, achei. A última vez que a Ponte ganhou do Vila Nova em Goiânia, qual foi? 2014. Com o Guto Ferreira. E Jonathan Cafu. Ele fez gol? Não, estava no jogo, mas estava por lá. Tem escalação fácil aí? Tá aqui Roberto Volpato, Rodinei, Thiago Alves, Gilvan e João Paulo. Adilson Goiano, depois Tomás, Fernando Bob e Renato Cajá, depois Adrianinho. Cafu, é verdade. Cafu, quem mais aqui?
tá tão pequenininho. Juninho, Alexandre Macacão e Rony. Treineiro Guto Ferreira. E os gols de Cajá, Thiago Alves e Rony. Cajá tinha 30 anos, ele voltou em julho de 2014. Era a terceira passagem do Cajá, iria ter mais 2 ainda. Mas ele se machucou nesse jogo aí, entrou o Adrianinho, se machucou no final do primeiro tempo. O segundo gol do zagueiro Thiago Alves chegou em julho de 2014, segunda passagem, estava no Palmeiras. A primeira passagem do Thiago Alves, ele veio em dezembro de 2012 do Mojimirim para a Ponte. Ele e mais o João Paulo, lateral esquerdo, teve mais um outro também que eu não me lembro. Eram 3 que vieram do Mojimirim para o Brasileiro 2012. E o terceiro gol do Rony, né, que pertenceu ao São Paulo. E um detalhe aqui, nessa época aqui, a Ponte comunicou, veja bem, aqui é 23 de setembro de 2014. Série B, quando a Ponte subiu para o Brasileirão. Lá em Goiânia, 3-0 Ponte. O treineiro do Vila Nova era o Christian... não dá pra... é muito pequenininho. Laurita. Bom, nesse dia, a Ponte comunicou oficialmente que Diego Sacomã, de 28 anos, teve uma hipertrofia no coração, o mesmo problema que matou o zagueiro Serginho de São Caetano em 2004. Esse problema foi descoberto no início de setembro, quando o Sacomã, que era titular na Ponte, despertou o interesse do Atlético Paranaense. E ao chegar em Curitiba, foi realizar os exames médicos e foi detectado esse problema. Mediante o fato, o Atlético Paranaense desistiu da negociação de Sacomã. Realmente, Sacomã não jogou mais na Ponte, só iria jogar em 2015 no Santa Cruz e encerrou a carreira no Juventus. E tem outro jogo aqui também, ô Pedro Piscinato. Sim. Você quer ver Ponte e Vila Nova? Eu estava dando uma olhada hoje aqui. A data é essa, 31 de agosto de 2018. É uma sexta-feira, é Série B. Foi 1-1 no Majestoso. Foi 1-1 numa sexta-feira, 31 de agosto. No dia seguinte, no dia 1º de setembro de 2018, um sábado, falecia Maria Conceição Rodrigues. Simplesmente a Conceição, torcedora símbolo da Ponte, tinha 81 anos. Ela faleceu numa clínica em Hortolândia. O seu enterro aconteceu no domingo, no dia 2 de setembro, nos Amarais. A diretoria prometia várias homenagens para sua torcedora símbolo. Só como gancho aqui, foi depois de um Vila Nova que a Conceição acabou falecendo. Ô Pedro, diga uma coisa para mim. Sim. Quando terminou o jogo do Náutico, teve um menino, ele entrou... aos 44, é Matheus Souza. Matheus Souza. Isso. Ainda deu tempo de levar um cartão amarelo. Tomou cartão amarelo. E quando terminou, emocionado, ele contou a vida dele lá, que... Perdeu o pai com 5 anos. O pai dele, depois um relato da mãe dele, que o pai dele levou ele a primeira vez para a escolinha de futebol e depois já acabou falecendo logo em seguida. Ele muito emocionado, atravessou ali metade do campo de joelhos. História muito bonita do garoto Matheus Souza. E meu amigo Roger Williams, hein? Como que estaria? Sempre com informações aí, temperatura de Goiânia, né? Essa linda Goiânia, um abraço, boa noite, Roger. Boa noite, Duzaço, abraço para todo o pessoal ligado aqui no Concentração da Bandeirantes, já estamos aqui no jeito, já estamos aqui aquecendo os tamborins para daqui a pouco colocar essa grande nave da Bandeirantes para a transmissão da 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, estádio Onésio Brasileiro, Alvarenga, em Goiânia. O estádio que tem aí uma capacidade mais reduzida, é um caldeirãozinho, né? E o Vila tem o 5º melhor público de média da Série B, com 6.746 torcedores. Até aqui, 67.400 vilanovenses foram até o Oba assistir o time em 10 jogos na Série B. Não vai ser um clima muito agradável não para a Ponte. Eles vêm de vitória, venceram o Atlético Goianiense no Clássico de Goiânia por 2-0. O jogo foi fora de casa, no Ailê Pinheiro. O Tigre abriu aí 3 pontos de vantagem para o primeiro time fora do G6, então há muita expectativa e a Ponte vai enfrentar todo esse cenário, né? Com 16 jogos sem ganhar, com 99,9% de chances já de rebaixamento. A última vitória, sempre lembrando, 24 de abril, quando fez 1-0 do América Mineiro em casa. E esse é o cenário desse calvário Ponte Pretano, que a Bandeirantes vai mostrar tudo aqui no FM 85,7, nos aplicativos e também no YouTube, que nós já estamos com imagens mostrando a tua bela cabeleira, Eduzaço. Em Assunção, Cerro Portenho 0, Palmeiras 1. Quem fez o gol, hein, Luquinha? Quem fez o gol foi o Gustavo Gomes, zagueirão, Gustavo Gomes, hein? Gustavo Gomes, ele não é paraguaio? Marcando o gol lá, hein? Ele é legal, hein?
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pedro, pois não, nota aí, o sofrimento não para. É isso, os jogadores da Ponte Preta em conjunto, né, encabeçado ali, pelo menos nas redes sociais pelo Elvis, os jogadores da Ponte Preta publicaram uma nota oficial, todos eles escreveram o seguinte, abre aspas, os jogadores da Ponte Preta estão há cerca de 6 meses sem receber e vivendo uma situação que não pode mais ser ignorada. Neste momento, é fundamental que a SAF avance e seja apoiada como uma alternativa para colocar as contas em ordem, garantir os salários e dar condições dignas de trabalho aos atletas e funcionários. Sem uma solução concreta, quem acaba pagando a conta são justamente os trabalhadores que estão dentro do clube. Os jogadores e funcionários precisam receber para conseguirem honrar seus compromissos, atletas e funcionários passando necessidade junto com seus familiares. A Ponte Preta precisa de responsabilidade, investimento e, principalmente, de uma solução que permita ao clube voltar a honrar seus compromissos. A partir do dia 25 de agosto, se nada mudar, iremos ter que tomar medidas amparadas pela lei, que é parar o futebol até que atletas e funcionários recebam seus salários. Apoio aos jogadores, apoio a uma solução para a Ponte, fecha aspas aí, a nota oficial publicada por todo o elenco da Ponte Preta. Vale lembrar, eles colocam aí a data do dia 25 de agosto, no dia 24 tem a votação entre conselheiros e associados para que a Ponte Preta se torne SAF e aí, a partir desse momento, poderá receber propostas oficiais. É inédito, eu nunca vi o jogador pedir que vire SAF. Eu nunca vi. É inédito isso, mas que situação chegou, a que ponto chegou? E é dia 24, segunda-feira? Dia 24, a Ponte joga no domingo, dia 23, contra a equipe do Avaí, aqui no Majestoso. No dia 24 acontece essa assembleia para que os sócios votem se a Ponte Preta definitivamente vira SAF ou não. E aí no dia 25, essa data limite imposta pelos atletas. E colocaram 5 da tarde em primeira convocação, não é isso? 17h30 segunda. 17 horas a primeira convocação com o maior número de associados e a segunda convocação 17h30 para o número de associados que estiverem presentes. É um horário a ser questionado. Eu vi você conversar com o doutor Espécie, né? Sim. Ele é do jurídico e também do marketing. Ele assumiu provisoriamente o marketing e está nessa função até hoje. E ele explicou para o negócio de patrocínio, como é que fica evidente a Ponte nessa situação, patrocínio nem pensar. Mas eu lembrei, Piscinato, que até bem pouco tempo a Ponte foi punida pela CBF. A CBF parece que não paga mais a hospedagem nem a passagens aéreas. Eu não sei como é que a Ponte viaja, como é que está essa situação. A informação que nós temos é que a CBF, por ter a empresa parceira que disponibiliza as passagens e também os hotéis, a CBF fornece isso ao clube nos jogos fora da cidade local do clube e depois a CBF envia uma nota ali com os custos que teve essa viagem, envia para o clube e o clube tem que ressarcir a CBF em até 10 dias aí. Caso não pague, pode sofrer novas punições. A Ponte Preta, acredito que não está pagando e pode sofrer novas punições por conta disso também. Não adiantou nada. Falou, vamos cortar, mas ficou horas por elas. Continua fornecendo, depois acerta com outra pessoa. Escuta, gente, e as novas regras, hein? Será que na Série B, quem tem informação aí, Roger Williams, o Pedro Piscinato, o CH, as novas regras na Série B? Não sei se vai começar, por enquanto não, né? O goleiro tem 8 segundos para repor a bola, isso já tem, né? 5 segundos para cobrar o tiro de meta. Eu acho que na Série B ainda não vai começar, viu? Começou no Brasileirão. Eu acho que passa a valer nessa rodada, Edu. No Brasileirão da Série A já está valendo. Até no jogo contra o Santos e Vasco, o Neymar teve que sair de campo, porque o Gabriel Brazão recebeu atendimento ali. Brasileirão já começou. Eu acredito que a partir dessa rodada já esteja valendo também na Série B. E aí, CH, todas válidas as novas regras? Essa do goleiro aqui é interessante, hein? Goleiro sentiu contusão, tudo bem, é atendido, goleiro não tem jeito, só que quando ele retomar, tem que escolher um para ficar de fora por 1 minuto. Essas e outras, CH. Nós já tivemos no final de semana, na Série A, um ganho de tempo de bola rolando significativo. Eu gosto. Eu só fico preocupado
com a história da interpretação de tudo que está sendo colocado em prática. Os caras não sabem, né, colocar em prática as regras que tinham, agora acrescentaram. E eu estou de acordo, porque as novas regras, elas contribuem para parar de ter bolinho em cima de árbitro, para parar com a cera. Aliás, nós temos aqui, né? Você pode perguntar aí pro rei brasileiro da cera, Gleger Zorzinho, que hoje teria uma tremenda dificuldade. Tremenda. Pelo amor de Deus. Eu cansei de ficar atrás do gol, ele perguntando, tempo, Carlos Henrique? E fazia assim pra becaiada, ó, calma, tranquilidade, esfria o jogo. Não sobreviveria. De jeito, Zorzinho. Mas não teria, eu não tô falando tecnicamente, tá? É porque isso é mais forte que ele, né? A história da cera, que o acompanhou desde as categorias de base do Guarani. Mas isso é assunto para um outro dia. O fato é, Edu, que eu gosto das regras, mas ainda eu tô com o pé atrás, porque essa juizada do futebol brasileiro dá medo, né, Edu? Dá medo, não brinca não. Destaque final, Pedro Piscinato, ponta escalada. No gol, Lucas Cunha, Sérgio Palácios e Gustavo Almeida na zaga, Júlio na lateral direita, André Lima, Léo Gomes e Elvis no meio e Daniel Baianinho do lado esquerdo. No ataque, David da Hora e Brandão. Brandão, artilheiro da Macaca na Série B, com 3 gols marcados, Edu Pinheiro. Seja o que Deus quiser, vem aí Rádio Williams com Vila Nova e Ponte e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 laia. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Alô, torcedor, agora o jogo é com a Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Abertos os microfones da Bandeirantes para a sequência do Campeonato Brasileiro. Série B, 23ª rodada. Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia, capital de Goiás. 28 graus a temperatura. Neste acanhado estádio, mais um caldeirão propriamente dito. A Ponte Preta segue o seu calvário nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Vila Nova, o Tigre Goiano, que faz uma boa campanha, o terceiro colocado com 37 pontos. A equipe que mais tempo permaneceu até aqui dentro da zona de classificação para o play-off da próxima fase da Série B.
É muito equilíbrio nesse time de Guto Ferreira. A Ponte que vem de empate com o Náutico 1-1. No seu último jogo, 16 jogos sem ganhar. Tá com um pezinho na Série C, mas sabem, enquanto houver esperança, a chama da esperança estiver acesa, o torcedor da Ponte acredita e se agarra nessa esperança. Aqui está a Bandeirantes para contar tudo para você em FM 85,7 no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, no portal carlosbatista.com.br, YouTube, as nossas lives já ao vivo com grande movimentação. É sempre assim, jogo da Ponte, a galera cola em massa, macacada reunida. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/portal Carlos Batista. Já vem de like, já vem de mensagem também no chat do nosso YouTube, nas suas lives. Em nome de Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e varejo, para você economizar, ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E para a Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam. Futebol da Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista abrindo a sua jornada esportiva. CBF marca o jogo para as 8 horas mais 30 minutos, portanto em 20 minutos tem bola rolando em Goiânia, tem bola rolando aqui na Bandeirantes. Será que é hoje, hein, Ponte Preta? É a lanterna com 10 pontos. Será que é hoje, Ponte? Vai quebrar esse favoritismo todo no Vila Nova, hein, Ponte Preta? No retrospecto geral, Ponte, você manda no retrospecto. Quem sabe você se apega ao fator histórico e faça a lei do ex de técnico ao contrário, ganhe do time do Vila Nova, comandado pelo Guto, que tanto brilhou no estádio Moisés Lucarelli. Vamos às primeiras manchetes, começando com a Nega Véia Campineira. Repórter Bandeirantes. Alô, Pedro Piscinato, abraço, Pepe. Fala, Roger Williams, grande abraço pra você, boa noite pra todo mundo que tá ligado aqui na transmissão da Rádio Bandeirantes. A Macaca que vem com duas novidades em relação ao time que empatou com o Náutico na última sexta-feira no estádio Moisés Lucarelli. O lateral Júlio, que cumpriu suspensão na última partida, e o zagueiro Lucas Cunha, ambos estavam suspensos, cumpriram suspensão contra o Timbu e hoje retornam ao time titular. Uma outra novidade é a permanência do garoto Gustavo Almeida. Ele foi preterido ali pelo técnico Márcio Zanardi no lugar do Diego Leão, que aparece como opção no banco de reservas. Roger. Boa, Ponte Preta, vamos lá, Ponte Preta, só 3 vitórias nessa temporada, incluindo o Paulistão e a Copa do Brasil também, hein? Vamos lá, Ponte, tem que ser hoje, a gente fala isso sempre, mas é essa a expectativa. Cada jogo é um jogo, cada jogo é uma história, a ameaça de greve, votação de SAF, cara, tudo isso fica pra fora do campo e a Ponte vai tentar se reerguer, juntar os cacos para enfrentar o Vila Nova, o poderoso Tigre, que chega agora na sua manchete, hein, Pepe? Chega embalado o Tigre de Guto Ferreira e apostando aí no fator casa. Em 10 partidas na Série B até aqui jogando no Oba, a equipe do Vila Nova venceu 7 vezes, empatou apenas em 2 oportunidades e tem apenas uma derrota. Ou seja, já deu para perceber que o time do Guto Ferreira é um time muito forte, jogando ao lado do seu torcedor no Onésio Brasileiro Alvarenga. E é claro que o time do Guto vem embalado, bateu o Atlético Goianiense no Clássico na última rodada e vai em busca de mais uma vitória e garantir cada vez mais próximo a vaga para a Série A de 2027. Goiânia nesse momento, você ligado na Bandeirantes, 28 graus a temperatura na capital de todos os goianos lá em Goiás. Estádio Oba Onésio Brasileiro Alvarenga. Comentaristas escalados para acompanhar mais um jogo da Série B. Horário nobre do futebol, quarta-feira, 8h30 da noite. Vem aí ele que já esteve lá, sabe tudo de futebol. Gleger Zorcin, já tem Vila e Ponte Preta. Um abraço, Glegaço. Tudo bem, né, Roger? Boa noite, um abraço para você. Um abraço para lá de especial pro torcedor Ponte Pretano que tá aqui ligado na Rádio Bandeirantes. Mais uma parada dura pra Ponte. A gente tem expectativa, claro e óbvio, de que ela possa fazer um bom jogo.
para mim está bem escalada. Eu gosto da permanência, por exemplo, do Gustavo Almeida na zaga. Eu gosto do retorno do Júlio, a permanência do Baianinho fazendo uma espécie de ala. Eu acho que é interessante. O Zanardi conseguiu descobrir isso, teve um bom resultado na última partida, uma boa performance. Ele ganha algumas alternativas, algumas opções. E claro e óbvio que mesmo diante de todo o cenário, dentro e fora de campo, vai lá para Goiânia tentar arrancar pontos do Vila Nova, que tem um bom treinador, que tem um bom time, que tem um time experiente, que faz do seu campo uma arma. Isso a gente sabe. Eu tive a oportunidade de vestir aquela camisa, sei como é que é jogar lá no Oba. Então, tomara que a Ponte consiga um bom resultado. Mas, claro, sem dúvida nenhuma, nós não estamos aqui para enganar ninguém. O favoritismo é todo do Vila. Mas eu estou confiante num bom jogo da Macaca. Roger. Valeu, Gleger. Um abraço pra você. Vamos junto nessa. Quinto sinal marca 8h15, hora esportiva do Brasil. Carlos Henrique, o parte pesado. Alô, CH, já tem Macaca em campo. Boa noite, CH. Boa noite, Roger. E que você consiga narrar uma vitória da Ponte Preta apesar da dificuldade. O Vila Nova é o favorito, por N razões. Mas a Ponte vem com uma escalação interessante. Eu não sei como é que vai ser o comportamento do Lucas, zagueiro. Tô pegando no pé do rapaz não, tá? É que ele teve todas as oportunidades e só proporcionou pichotadas. Meio campo é esse mesmo, não tem muito o que inventar. Léo, a presença do André Lima e também do Elvis, na frente o Da Hora e o Brandão. Gosto do retorno do Vitor e eu acho que a manutenção desse menino, Gustavo Almeida, é muito positiva. Eu, ao lado do Gleger, nós tivemos a mesma opinião. Batista perguntou o que você acha da molecada, do que você mais gostou da última partida contra o Náutico. Eu gostei do Gustavo. Eu acho que eu estou vendo o mesmo jogo que o Zanardi está vendo. Portanto, a Ponte é franca atiradora, é zebra, mas é o futebol, né? E tomara que o futebol pregue uma peça no Vila e a Ponte vença seu jogo. Roger. SH, já com imagens do Oba, muita gente de vermelho e branco, é a torcida colorada do Tigre de Goiânia, já se faz presente em ótimo número, PP. Se a gente não tiver esse estádio cheinho hoje, não digo nada, hein, PP? É um estádio muito difícil de se jogar contra o Vila, o Gleger jogou lá, pode falar melhor. O Oba é um estádio tradicionalíssimo do futebol brasileiro, tem capacidade para 11.788 torcedores. E a fase que o Vila Nova vive, né? Não é de se esperar outra coisa. Expectativa de casa cheia na noite desta quarta-feira. Roger. Edu Pinheiro, plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes. Diz aí, Edu, um abraço! Olha, é bem assim, muito obrigado. Outro abraço pra você, meu querido amigo. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Mas que noite importantíssima, Libertadores Sul-Americana, hein? Libertadores ontem, lá em Mendoza, nas Malvinas Argentinas. Independente Rivadavia 1, Fluminense também 1. Fluminense teve jogador expulso, nos acréscimos empatou o Rivadavia e aí foi pros pênaltis, né? Porque foi 0-0 no Maracanã e aí brilhou o goleiro Fábio, 45 anos. Fábio vai fazer 46 em setembro. Pegou 2. E o Fluminense venceu por 5-4, está nas quartas de final da Libertadores. Olha, o Palmeiras está no segundo tempo lá em Assunção e 1-0 para o Palmeiras, gol do paraguaio Gustavo Gomes. Agora 11, segundo tempo, no agregado 2-1 Palmeiras, aqui foi 1-1. O Palmeiras vai se classificando, 20h30, a terra treme no Maracanã. Para Flamengo e Cruzeiro, em BH foi 1-1. Amanhã tem LDU em Mirassol foi 1-1 e Corinthians e Rosário Central na Argentina foi 1-1, tá tudo em aberto e valendo ouro. Na Sul-Americana ontem em São Paulo, 3 Bolívar 1, o São Paulo agora vai pegar o Boca. Primeiro jogo vai ser na Argentina, Atlético Mineiro e Bragantino jogando e há pouco o Atlético empatou. 8 do segundo tempo de Atlético Mineiro 1, Bragantino também 1. Amanhã tem Maracá e Santos, tem Olímpia e Vasco e também tem Botafogo e Cienciano, mas o Botafogo tomou de 6-1 lá no Peru, uma situação dificílima. Equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber, Elton Grimaldi e Lucas Pessoa no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 vai. Futebol
Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Bandeirantes. A molecada no túnel, já muitas crianças pra vir com o Vila Nova para o gramado. Já já o Vila vem, já já a Macaca de Campinas vem também. Quem vem agora na Bandeirantes é Pedro Piscinato, vem aí. A ficha técnica do jogo com a Brasitone pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Essa banda Ponte Preta. A Ponte Preta, Macaca definida e escalada pelo técnico Márcio Zanardi. Ponte Preta de Vinícius, número 30 no gol. 3 zagueiros. Lucas Cunha com a 3, Sérgio Palácios 23 e Gustavo Almeida 44. Pelo lado direito, Júlio tem a camisa número 2. No meio de campo, André Lima veste a 8, Léo Gomes 16 e Elvis, capitão da Macaca, com a 10. E do lado esquerdo, Daniel Baianinho mais uma vez improvisado com a camisa número 7. No ataque, David da Hora com a 18 e Brandão 21. Repeteco da Macaca, Vinícius, Lucas Cunha, Palácios e Gustavo Almeida, Júlio, André Lima, Léo Gomes, Elvis e Daniel Baianinho, David da Hora e Brandão. No banco de reservas, à disposição do Zanardi, Guilherme Viana, goleiro, Diego Leão, zagueiro, Juan, volante, Damião, atacante, Matheus Souza, lateral esquerdo, Gabriel Cicala, lateral direito, Miguel, atacante, Caio Vinícius, volante e Gustavo Teles, volante. O Vila Nova, o Tigrão, comandado pelo ex-Macaca Guto Ferreira. Vila Nova de Elton Leite, número 1 no gol, Rainer 22 na lateral direita, dupla de zaga de Thiago Pagnussá com a 3 e Breno Bora 23, do lado esquerdo Igor Luiz tem a meia dúzia. No meio de campo, João Vieira veste a 5, Dudu com a 15 e Marquinhos Gabriel, experiente jogador, capitão, com a camisa número 10. No ataque, Janderson tem a 99, André Luiz, ex-Ponte Preta, com a 7 e Della Torre 49. Repeteco do Vila, Elton Leite, Rainer, Thiago Pagnussá, Breno Bora e Igor Luiz, João Vieira, Dudu e Marquinhos Gabriel, Janderson, André Luiz e Della Torre. No banco, à disposição do Guto Ferreira, Dalberson, ex-Guarani, William Maranhão, Gustavo Puskas, Rian, William Formiga, Igor Cariús, Galdino, Enzo, Natan Camargo, Igor Meritão, Dodô e Bruno Xavier. Arbitragem do jogo. Quem apita é o brasiliense Maguielson Lima Barbosa, ele que terá como assistente número 1 a senhora Leila Nayara Moreira da Cruz e assistente número 2 Lei Souza Silva. O VAR fica a cargo de Rodrigo Batista Raposo. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Eu queria dizer uma coisa aqui antes do meu comentário sobre o jogo, né? Que é triste essa situação da Ponte. E hoje eu e o CH, nós falávamos muito sobre isso. O Batista também. O PP, inclusive, participou com a gente lá hoje nos Donos da Bola. Que a gente tem percebido que o torcedor ponte-pretano abraçou esse time, né? Diante de todo o cenário, a dificuldade. A gente sabe que a Ponte, para ela escapar do rebaixamento, tem que acontecer um milagre, né?
Porque, bom, os pontos mostram, a tabela mostra isso, a sequência de jogos mostra isso. Mas, cara, a dedicação, o empenho desses atletas, teve aí uma postagem do Elvis, né, dizendo a dificuldade que está fora de campo. Mas, cara, a gente tem que deixar aqui claro e muito bem claro a dedicação desses atletas. Os caras estão indo, lutando, correndo. O Zanardi disse isso também, participando lá dos donos da bola. Então eu queria parabenizar esses guerreiros, porque isso é guerreiro. Os caras são guerreiros. Vai, viaja, tá indo lá, veste a camisa, vai encarar uma baita de uma pedreira, vai encarar uma baita de uma fumaça, de uma pressão, né? E os caras estão lá. Eu tenho certeza, de peito aberto, para encarar mais um jogo, mais uma dificuldade. E eu tenho, assim, a sensibilidade em dizer o seguinte, que a Ponte pode até surpreender. Porque, às vezes, um time como o Vila, jogando em casa, uma festa maravilhosa lá no Oba, o time vive um bom momento, às vezes o cara tropeça na pedra pequena, né? O CH, como diria Valdir Joaquim de Moraes. Tem que prestar atenção nas pedras pequenas, hein? As grandes a gente consegue desviar. As pequenas a gente tropeça, e é verdade. Então tomara isso, que a Ponte consiga fazer um bom jogo, ela está bem escalada. As alternativas, mesmo que poucas, mas deram uma aumentada para o Zanardi tentar uma coisa diferente, né? Dentro do jogo. Então é isso que eu espero da partida. Muito empenho, muita dedicação, né? Muita concentração, para que a Ponte tente minimamente dificultar ao máximo esse bom time do Vila. CH, boa noite. O que você espera do jogo, meu amigo? Boa noite, Gleger. Um grande abraço. É o seguinte, eu nem me lembro qual foi a última vez que eu comentei um jogo da Ponte no pré-jogo que eu tenha dito, olha, a Ponte é favorita para ganhar o jogo. Eu não me lembro, sinceramente, não me lembro. Porque faz tanto tempo, deve ter sido o ano passado, porque mesmo sem receber salários, o time foi campeão brasileiro da Série C. Muito bem. Veio o Campeonato Paulista, todo mundo sabe o que aconteceu, veio a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. A Ponte está virtualmente, não matematicamente, rebaixada. Para o jogo de hoje, eu acho que as escolhas foram corretas. A única coisa que eu não faria é ter tirado o Diego Leão para colocar o Lucas como titular. Não faria isso. O restante está bem escalado. A Ponte, eu tenho certeza, será aguerrida, intensa. Eu não tenho dúvida disso. Agora, não é só correr, né? Não é só ter intensidade. Nós tivemos aí queda em toda a nossa internet, tanto que parte da nossa programação sequer hoje pôde ser transmitida. Nós tivemos a live do Sport Debate também, parte dela não sendo transmitida. Há uma instabilidade muito grande, então nós pedimos a colaboração de todos. O CH voltou e só para terminar, CH, então pedindo a colaboração dos nossos ouvintes, porque a qualquer momento nós podemos ter alguma variação, mas no rádio estaremos firmes e fortes até o final em 85,7. E vamos nessa, CH, para fechar o seu comentário, meu amigo. Bem observado, aliás, parabéns a toda a central técnica da Rádio e TV Bandeirantes, ao Gil Kleber, aos meninos aí, todos eles correram desde as primeiras horas de hoje para viabilizar essa transmissão. Só um time tão competente, dedicado e com comprometimento poderia tornar realidade diante do tamanho do problema que nós enfrentamos. Vamos em frente. Falando rapidamente mais uma vez o jogo, o Vila Nova é o favorito. Eu espero que a Ponte surpreenda, mas não acredito nisso. Não acredito pela qualidade técnica, pelo momento do Vila e pelo momento muito negativo da Ponte. Portanto, vamos torcer e vamos aguardar também, Roger. Valeu, CH! Esses são os nossos comentaristas desfilando suas primeiras impressões. Os capitães já estão lá com a arbitragem. Marquinhos Gabriel, interminável. 36 anos, é o capitão dos caras, camisa 10. Elvis, não menos interminável. 35 anos, o capitão da Ponte. Estão lá com o árbitro Maguelson Barbosa, 35 anos, é de Brasília. Participará hoje do seu 22º jogo pela CBF no ano. Esse é o segundo jogo no ano que ele apita de cada equipe. Ele esteve em Campinas comandando a arbitragem na derrota da Ponte para o Novo Horizontino por 2-0 e a penúltima vez que ele apitou o Vila Nova em Goiânia, trouxe boas recordações ao torcedor do Tigre
já que o Vila bateu o Rio Branco por 6-0 pela Copa do Brasil de 2025, só que esse jogo foi no Serra Dourada. VAR tá lá também, já vendo se seu equipamento tá tudo certinho. Rodrigo Batista Raposo. Os bandeiras já foram para suas posições. Leila Nayara na bandeira 1, o Leí Souza Silva na bandeira 2. Os times vão para aquela última corrente, aquela última rodinha, para sua conversa particular. Elenco da Ponte tá ali, perto da cabeça do grande círculo, mais pelo lado esquerdo. Todo mundo conversou, Elvis puxou uma última conversa. Ali um aperto de mão do Lucas Cunha com Vinícius Ferrari, jovem goleiro de 23 anos da equipe da Ponte Preta. O árbitro vai lá, estraga a rodinha da equipe do Vila Nova. Maguelson tá com pressa e tá certo ele ter pressa, porque já são 8 horas e 30 minutos. Hora esportiva do Brasil, já era pra bola tá rolando. Estádio com uma capacidade para 11.788 torcedores. Tá abarrotado de gente, hein? Tá cheio de gente. Muita gente do Vila Nova foi para lá. Muita gente da Ponte está com a gente. O José Roberto Silva, Josivaldo Lima, Arnaldo Aparecido também comigo, Samuel, Hugo Boni também. Um abraço a essa galera aqui. Já já eu vou abraçar mais essa galera da Pátria Ponte Pretana. Vai começar o jogo, o árbitro Candango vai apitar. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa. Campeonato Brasileiro Série B, 23ª rodada, bola rolando em Goiânia ainda. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Macaca com meias brancas, camisas brancas, calções negros, a faixa preta no peito. O Vila Nova jogando com seu uniforme tradicional, predominantemente vermelho, com exceção dos calções que são brancos. E vem aí Marquinhos Gabriel de frente pro gol, atacando a esquerda do seu rádio, rolou na ponta esquerda, Janderson tentou o domínio. Vem bem de ladrão, agora sim manda o time da Ponte, desce para cobrir ataque. Atenção, David da hora, aterrado no grande círculo, é falta nele. A primeira falta do jogo com 50 segundos, é o Vila Nova praticando para evitar o contragolpe da Neguinha aí, Pepe. David da hora partiu em velocidade e foi derrubado pelo capitão da equipe do Tigrão, Marquinhos Gabriel. Primeira falta do jogo, falta para Macaca. Elvis cobra, levanta na ponta direita, buscando o Júlio por ali, chegou o zagueiro, colocando para fora, expulsando o perigo dali, chegou Breno. Breno tá por lá também, é o Igor, camisa meia dúzia, o Breno é o camisa 23, Pano Sá, 36 anos, jogou no Guarani de Campinas. Ele é o zagueiro central, vem Ponte, ponta direita, tenta Júlio, bola desvia na zaga, vai pra fora, escanteio. Escanteio pra Ponte com 1 minuto e meio, a Neguinha começa em cima, Pepe, é assim que a gente gosta. A Macaca vai pra cima da equipe do Vila, jogada pelo lado direito, a tabela entre o Elvis e o Júlio, na tentativa do Júlio, que está retornando ao time titular nesta noite. A Macaca ganha escanteio, o primeiro escanteio da partida. Brandão tá na área. Brandão na área, artilheiro do campeonato da Ponte, 3 gols. Vai Elvis daqui pra lá, perna direita, partiu, levantou, subiu de cabeça no miolo pra tirar Pano Sá. Volta o rebote pra Júlio, empurra a bola para o Elvis, dominou, vai pra cima, faz a finta, ponta direita, fez o break, levantou no primeiro pau de novo, no primeiro pau pra tirar dali o zagueiro. Chegou Breno, bora pra tirar. Ele afastou agora contra o golpe do Tigre, vem pela ponta esquerda. Janderson engata uma quarta, vai pra cima, finta o seu contrário. Fintou o primeiro, vai pra cima, faz a inversão de bola, boa bola, setor direito, André Luiz vem pro domínio. Dominou, Rainer já passou, ele vai sozinho. Atenção, dá um drible da vaca, desconcertante do seu adversário. A bola já chegou pra grande área. Rainer foi quem cruzou, a zaga da Ponte e tirou. Voltou pra Marquinhos Gabriel, usa a perna canhota, meteu na ponta esquerda. Sempre desmarcado, o Janderson vai pra cima, engatilhou na perna direita, bateu travado em cima do Júlio. Voltou o rebote, Dudu de frente pro gol. Errou o passe pra sorte da Ponte. E a Ponte não aproveita o contragolpe. Tomou bronca o jogador da Ponte do Elvis. Pedia mais carinho nessa saída, voltou de graça para a equipe da casa. 0-0, 2:51. Se estivesse no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte no primeiro tempo atacaria para a direita do seu rádio, ou seja, para a linha férrea. Mas você também imagina o ataque da equipe de Goiânia, que se fosse no Moisés Lucarelli, atacaria no primeiro tempo para o gol do Portão Monumental, o gol do grande placar eletrônico do estádio Moisés Lucarelli. 3 minutos e 10, a bola sobra espirrada aqui pelo lado esquerdo do campo. Léo Gomes tenta matar, sobrou aqui na intermediária com o João Vieira. Ele vira em cima da bola, já rolou, já botou à frente, olha o tiro forte pro gol.
passa à direita do gol, arriscou o André Luiz de longa distância, um petardo apenas acompanhou o Ferrari, ela foi pra fora, Pepe. É muito bom no chute de longa distância, o André Luiz tem um chute muito forte, dessa vez pegou muito mal na bola, a bola não passou nem perto do gol do goleiro Vinícius Ferrari. 0-0 no Oba. 0-0, alô Douglas, um abraço pra você. Carlos Lemos tá aqui, vela acesa, hein, Matozinho? Vela acesa, meu amigo. Afasta Breno Bora, tira o zagueiro da equipe do Vila Nova, rebote e volta pra equipe da Ponte com o Baianinho, lado esquerdo do campo, é desarmado aqui pelo setor direito, o João Vieira já vai descer para o contragolpe, já meteu essa bola no campo de ataque, domina De La Torre, fez o pivô, empurrou essa bola curta atrás para João Vieira, meteu pela ponta esquerda, lá vem o Vila, atenção, Janderson dominou, passou, Marquinhos Gabriel é pra ele na ponta esquerda, rolou na entrada, Argandiara, tira zagueiro, afasta ali, completa Palácios, 23 anos, o colombiano pra tirar, ela cai com o Brandão, se vira, vai brigar com o zagueiro, Breno Bora recua até o Elton Leite, goleiro camisa 1 que joga de grenar na equipe do Vila Nova, 4:26 e vai chegando gente, e vai chegando gente, e vai chegando gente, quinto melhor público do campeonato. E hoje devemos ter mais do que a média de 6.770 torcedores que leva o time do Vila Nova ao seu estádio nessa Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte apertou aqui pelo setor esquerdo, ganha arremesso lateral no seu setor defensivo, já foi rapidamente batida até a presença do Brandão, dominou, mas foi empurrado, falta. Marquinhos Gabriel empurrou o jogador da Ponte, o artilheiro da Ponte no campeonato, é falta para Nega bater. Lado esquerdo no campo defensivo. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Alô Emerson Santana, tá comigo, tô contigo, deixa o like aí pra mim, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Portal Carlos Batista, vamos chegar a 100 no primeiro tempo, hein? E vem pela ponta esquerda, Baianinho, ganhou a parada de dois contrários, bateu, fecha o compasso, zagueiro! Panho Sá coloca essa bola para escanteio, o segundo no jogo, o segundo para Ponte com 5 minutos de bola rolando, Pepe. E o técnico Márcio Zanardi aposta nessa versatilidade do Daniel Baianinho. Escala o camisa 7 ali numa espécie de ala, quando a Macaca marca ou tem a posse de bola, ele ajuda para marcar, e quando a Macaca tem a posse, o Daniel Baianinho avança e avança muito bem. Segundo o escanteio para Macaca, Elvis na bola. Vai Elvis, partiu, levanta. 46% de posse para a equipe da Ponte, 54% para a equipe do Vila Nova, que desce para o campo de ataque. Rainer domina a ponta direita, rolou na boca do gol, Marquinhos Gabriel bateu, defendeu Vinícius. Deram liberdade pro capitão dos caras. Ele soltou um balaço de perna esquerda. Uma boa defesa do Vinícius Ferrari. Tá comigo, Pepe? Tô com você, Marquinhos Gabriel, que já tem 2 gols neste Campeonato Brasileiro da Série B. Busca o terceiro gol e só não conseguiu pela boa defesa do jovem Vinícius Ferrari. Estamos sem o Gleger, mas quando ele voltar eu quero saber do grau de dificuldade. Anota o conceito. Não, voltei. Ah, você está comigo, você não me abandona, Glegaço. E jamais. O grau de dificuldade. E essa defesa, a primeira do Vinícius Ferrari, hein, Gleger? Eu jamais o abandonarei, Roger Williams. Olha, Roger, foi uma grande defesa. Vai lá, Roger. Vamos lá com o time do Vila Nova atacando mais uma vez para o campo de ataque, 8:55, pode dizer, Gleger. Roger, o grau de dificuldade 7.92. 7.92. E vem aí o time do Vila Nova. Atenção, que enfiada de bola, dominou na boca do gol, Janderson bateu, é gol! É gol, 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 é gol. Vila Nova! Vila Nova, tetracampeão, salve o Vila Nova. Janderson, camisa 99. O lance rápido pela ponta direita, a bola escorada. Marquinhos enfia com açúcar. Janderson sai contra os zagueiros. Bate de primeira, bola pro fundo do gol da Ponte Preta. Jogada toda do André Luiz para dar justiça. O André Luiz é quem faz essa assistência maravilhosa de uma jogada que começa pela direita, servindo à frente.
A Janderson que não perdoa, ele marca. Janderson é fatal, letal e o Vila tá na frente. Janderson, Vila 1, Ponte 0 na marca de 9 minutos, o que vale é o detalhe. Conta aí, Pepe. O detalhe é que o Janderson não perdoa. É o artilheiro do Vila neste Campeonato Brasileiro da Série B, com gol marcado. Chega a 6 gols nesta competição e mais uma vez, mais uma falha da defesa pontepretana. No campeonato, 43 gols sofridos em 23 jogos até aqui. A pior defesa do campeonato desta Série B. 1-0, e aí CH, você viu um belo gol, um gol de rapidez e velocidade. Vila Nova na frente, quando a Ponte teve 2 escanteios, tentava chegar também, mas na frente o Vila, CH. Daqui a pouco o Carlos Henrique. E aí, Gleger, se você está comigo, diga aí, Glegaço, 1-0 Vila na frente. Não dá para dizer que foi uma falha da defesa pontepretana. Teve um erro de posicionamento, claro, de recomposição. Lenta, né, a recomposição pontepretana, mas não dá para tirar o mérito da jogada do Vila, né? A metida de bola ali foi impressionante. Meteu entre os zagueiros, velocidade, jogada absolutamente treinada. O Guto Ferreira, o Guto faz muito isso. Ele tem essa característica, né, de treinar esse tipo de jogada. Então não dá para tirar o mérito do Vila, mas é duro, né? Já no início, toma 1-0 e aí agora vamos ver como é que vai responder o time da Macaca na parte emocional, que é o que tem mais dificultado a vida da Ponte nesse campeonato. 11:49 de bola rolando, 1-0 para a equipe do Vila Nova. Vila com isso vai chegando a 40 pontos. Você ligado no futebol da Bandeirantes com Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Bola recuada para o campo defensivo para a equipe da Ponte Preta. Gustavo Almeida aciona o goleirão Vinícius Ferrari. Quebra para o campo de ataque, ela passa sobre a cabeça do Brandão. Tenta brigar por ela ainda o David da hora, já está parado o jogo. Pela bela Leila Nayara Moreira da Cruz, bandeira daqui. É impedimento do ataque da Ponte. Vem para o jogo o time do Vila Nova. 12:25, estamos no primeiro tempo, placar de 1-0 para o Vila, gol aos 9 minutos de Janderson. Você está na Bandeirantes. A Ponte que vem de empate com o Náutico, 1-1 jogando em casa no seu último jogo. O Vila Nova está empolgadão, venceu 2-0 o Atlético Goianiense fora de casa no Clássico de Goiânia. O Tigre abriu 3 pontos de vantagem para o primeiro time fora do G6 e agora vai somando mais pontos que são fundamentais nessa sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. E vem de novo, Janderson na grande área, ponta esquerda, rolou pelo meio, vai pintar o segundo, chute, é gol! É gol, é gol, é gol! André Luiz! Gol! Do Vila! André Luiz, camisa 7! Na marca de 13 minutos, ele não perdoa, ele marca. Se da primeira ele serviu ao Janderson, agora Janderson, quem desce pelo lado esquerdo, serve bem no lado esquerdo, ela passa por todo mundo, ninguém tirou. E aí com extrema facilidade no canto direito do goleiro Vinícius Ferrari, André Luiz manda pro fundo do gol. Vila na frente, André Luiz. Não perdoa, ele marca fatal, letal. Foi o De La Torre, né, quem descia pela ponta esquerda, ele escora para o André Luiz. Bola pro fundo do gol, amplia o Vila, 2 para o Vila, 0 para a Ponte Preta, lance em revisão. O que vale é o detalhe, conta aí, Piscinato. O detalhe é que o André Luiz, camisa 7 da equipe do Vila Nova, estava sozinho. Recebeu um passe açucarado do De La Torre, de perna esquerda, bateu firme no canto do goleiro Vinícius Ferrari, ampliando o placar para a equipe do Vila Nova. André Luiz, ex-Ponte Preta, demonstrou respeito, não comemorou. 4º gol do André Luiz nesta Série B. Roger. 2-0 com menos de 15 minutos. E o VAR validou, hein? Rodrigo Batista Raposo validou o gol. 2-0 para o Vila. Vida dura para a Ponte no começo do jogo. Ninguém imaginou que seria fácil, mas também que não seria essa moleza toda não, hein? Falta agora para a Ponte. Marquinhos Gabriel se enrosca ali com o Palácios, não deixa a Ponte bater. O Elvis pede todo o time da Ponte para o campo de ataque. 15 minutos, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 15, primeiro tempo. Elton Grimaldi na mesa, Lucas Pessoa no YouTube.
Hoje com o suporte do Giba Suf, do Gil Kleber, de todos aqui, os papas todos aqui presentes, para que a gente possa levar a transmissão para você e colocar você dentro do Oba. 2 para o Vila, 0 para a Ponte, Edu. Olha, na Libertadores estamos com 40 do segundo tempo em Assunção, Cerro Porteño 0, Palmeiras 1, gol do Gustavo Gomes. Em São Paulo foi 1, o Palmeiras está se classificando para as quartas de final. E na Sul-Americana estamos com 36 segundo tempo da Arena MRV, Atlético Mineiro e Bragantino 1-1. Em Bragança foi 1-0, Atlético Mineiro. O Galo vai se classificando por enquanto. Elvis sentindo, hein? No lance de ataque, ele foi tentar uma roubada de bola, bateu firme no pé de apoio do zagueiro contrário, mas no que caiu depois do choque com o João Vieira, ficou sentindo. Maca em campo para o Elvis, Pepe. Elvis recebendo atendimento médico ali da equipe da Ponte Preta. Camisa 10 da Macaca caiu e sente muitas dores no joelho esquerdo. A ver se é um problema mais grave ali do Elvis, mas está recebendo atendimento médico, camisa 10 da Macaca. Carlos Henrique, o bate pesado, 16 minutos. Vamos tomar cuidado para não anotar essa placa aí, hein? Não usarmos aquele ditado popular de anotar a placa, porque 2-0 com menos de 15 minutos é perigoso demais, hein, CH? Sem dúvida, mas é um roteiro que a gente já esperava, né? Você percebe o time desconectado do jogo, tem até vontade, corre pra caramba, mas jogadores sem confiança, mal posicionados. O Vila Nova manda no jogo, fez 2-0, e se a Ponte não abrir o olho, vai tomar uma sonora goleada nessa partida. Iga Atacado, aproveite preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos e realize uma grande comemoração sempre. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba, confira em iga.com.br. Ô Roger. Oi. E o garoto Juan, que é volante de origem, já está ali conversando com membros da comissão técnica do Márcio Zanardi. O Elvis segue recebendo atendimento médico. Vamos ver se o camisa 10 da Macaca vai ter condições de retornar ainda na primeira etapa. Lançada a bola para o Vila Forte, buscava o Janderson, vai dela, Vinícius Ferrari faz a defesa. 17 minutos, estamos no primeiro tempo, 2-0 para o Vila, tá vencendo o jogo com certa facilidade. O Gustavo Almeida sai para o jogo, levanta a bola para a presença do Brandão, escorou para o David da hora, o árbitro já tinha parado o jogo, marcado um lance de irregularidade, talvez uma falta de ataque do Brandão, é isso, já bate rapidamente a equipe colorada, sobra a bola para o Igor, lado esquerdo do campo, camisa meia dúzia, jovem lateral esquerdo do Vila, 21 anos, o Vila já triangula a jogada lá pelo setor direito do campo, já faz a inversão para Rainer, aciona o seu goleiro, o goleiro deles é o Elton Leite, domina aqui atrás, Guto tá em pé, o Gordiola, o Guto tá comandando a equipe do Vila, 2-0, lotadinho, Onésio brasileiro, Alvarenga, a Ponte tá com uma vida dura lá em Goiânia, ó os caras aí, lançado Marquinhos Gabriel, dominou, levantou a cabeça, o maestro dos caras, chega pra fazer o levantamento, bate junto com Palácios, interceptou, mas ela voltou pelo lado esquerdo com o Igor, de frente para o gol, girou, colocou na área, André Luiz escorou pra trás, Marquinhos Gabriel voltou com ele, mais uma vez André Luiz bateu, tira a zaga da Ponte, mete pra fora, escanteio, mas que facilidade de troca de passes, cara. Que facilidade, escanteio para os caras. Elvis desce na maca móvel mancando, vai ter substituição a Ponte. Isso, não deu pro Elvis, camisa 10, capitão da Macaca, já está fora e no lugar dele entrou o garoto Juan com a camisa meia dúzia, apenas 20 anos de idade. Escanteio para o Vila Nova. Vai para a cobrança Marquinhos Gabriel. Atenção, Vinícius Ferrari, abre o guarda-chuva aí, garoto. É de lá para cá. Gol da esquerda parte, levanta com extrema dificuldade. Ela vem no primeiro pau, no toque, voltou para o segundo pau, tirou a zaga da Ponte Preta e cai aqui no meio de campo. Por domínio do próprio Juan, que entrou agora no jogo. Já sofre a pauta pelo setor esquerdo do campo defensivo. É bola para a equipe da Macaca. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre dos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Que time fraco esse da Ponte, esses jogadores têm que tomar vergonha na cara, tudo Nutella. O Lemos mandando aqui, o Osmar Dantas. Um abraço pra você, tá comendo pitanga, hein? Que é isso? Um abraço pra você. Andrei Gonçalves também com a gente aqui. Joel Medeiros, o Paulo de Tarso também mandando mensagens. Eu quero ver o like dessa galera toda aí, hein?
Eu quero ver o like dessa galera toda aí comigo. 72 likes em uma das lives. E vem de novo a equipe do Vila pela ponta esquerda. Janderson rolou pelo meio, vai pintar o gol. Marquinhos Gabriel defendeu o goleiro. Atenção, voltou o rebote. André Luiz bateu, bola desviada para fora, escanteio. Milagre do arqueiro Ponte Pretano de novo. Agora ele salva o que seria um gol feito de João Vieira e PP. Bom passe do Della Torre para o camisa 10 Marquinhos Gabriel. No primeiro momento parou no Vinícius Ferrari e depois uma tentativa de corte bizarra do Daniel Baianinho, entregou a bola de graça para o André Luiz. E ele finalizou mais uma vez de perna esquerda, a bola saiu por escanteio. É a segunda defesaça do Vinícius Ferrari. Tá 2-0, não fosse o Vinícius, a coisa tá pior ainda. Grau de dificuldade, nota e conceito dessa defesa do Vinícius, hein, Gleger? Ah, essa é milagre, né? Na cara do gol, de grande defesa. Aí é 8,25. E tem um detalhe, viu, Roger? Rapidamente, hein? Ela se desorganizou completamente. E como disse o CH, eu tô com ele nessa, é perigoso tomar uma goleada. Então, que o Zanardi consiga chamar alguém ali para tentar botar ordem na cozinha, botar ordem no meio de campo. A Ponte, você disse aí, o Vila entra do jeito que quer na cozinha Ponte Pretana. É, e vem mais. Olha o Dudu, levanta na boca do gol. Agora ele forçou a barra, fez tranquila defesa. O goleiro Vinícius Ferrari, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 22, quase metade do primeiro tempo. Em Goiânia, 2 para o Vila, 0 para a Ponte, Edu. Olha, deixa eu atualizar aqui, parece que tem gol. Olha, o Palmeiras continua a 0, hein? 47 segundo tempo, Assunção. Cerro Porteño 0, Palmeiras 1. Por pouco, o Palmeiras se classificando aí para as quartas de final da Libertadores. Na Sul-Americana, continua Atlético Mineiro 1, Bragantino também 1. Bandeirantes Campinas com você no youtube.com/rádio Bandeirantes Campinas FM 85,7. Bola para a equipe da Ponte Preta. Lá no campo defensivo, uma falta que vai ser batida pelo jovem Gustavo Almeida. Vai tomando licença para fazer a cobrança. Ele bate a bola rasteira pelo lado esquerdo do campo, se manda o time da Macaca. Vem para o campo de ataque. Léo Gomes está por lá, Baianinho pede também, devolve mal demais. Ô Roger. Devolução errada, deu a bola de presente para a equipe do Vila. Diga, Pepe. E agora, pelo desenho tático da Ponte Preta, o Gleger e o CH podem comentar melhor, mas aparentemente o garoto Juan caiu pelo lado direito, fazendo a função ali de lateral direito. O Júlio foi lá pro lado esquerdo, liberando um pouco mais o Daniel Baianinho. É, e aí o narrador fica todo estrupiado aqui, porque ele olha pra lateral direita, o cara não tá lá, foi lá pro outro lado, aí cadê o Baianinho? O Elvis já saiu. Vida dura pra Ponte e pro narrador também, já o CH fala também. Vem aí a Ponte vinha pelo lado esquerdo do campo. Quem era pra estar correndo lá era o Baianinho, não é mais. O Juan é camisa meia dúzia, mas corre na direita. Esse é o Frankenstein, ô Gleger Zorzinho. Esse é o Frankenstein da Ponte. Nem a gente consegue narrar direito e nem a Ponte joga direito também. Acabei de falar agora, né, da desorganização. Desorganizou completamente. Parece, né, que o Zanardi ali tá tentando ajustar, tá chamando um ou outro, mas ele tem que reorganizar o time. Tá uma bagunça. Então, bom, o resultado e as oportunidades criadas pelo Vila Nova dizem como tá o jogo. Então tomara que ele consiga se organizar, reorganizar o time na verdade, porque senão vai tomar uma goleada. CH vai explicar também, tentando desenhar essa Ponte Preta em campo em frangalhos. Totalmente destruída. E aí, CH, antes a informação do gol. Pois não, Edu? É gol do Bragantino, hein? Atenção, Sul-Americana, gol do Bragantino, 2-1 lá na Arena MRV, finalzinho. Então é o seguinte, foi 1-0 pro Atlético Mineiro em Bragança. No agregado tá 2-2, tá indo pra pênalti. Força, massa bruta! Olha a Macaca. Trabalha pela direita, quase o Juan consegue o passe à frente para o David da hora, tirou a zaga do Vila, vem para o campo de ataque, Marquinhos Gabriel abre pela ponta direita, por ali tem a presença do Rainer, vai para cima, 2 jogadores se chocam, hein? 2 jogadores se chocam, um da Ponte, um do Vila, pior para o 7 da Ponte Preta,
Daniel Baianinho, o árbitro vai lá, chama a atenção dos dois, vamos ver o que vai marcar. CH, e aí? Como é que a gente desenha na cabeça do ouvinte da Bandeirantes essa Ponte Preta depois da saída do Elvis? Não tem muito o que desenhar, né? Tem algumas partidas que você bate o olho no jogo, como no jogo contra o Náutico, que a Ponte se apresentou até relativamente bem. Hoje não. Hoje todos os defeitos a Ponte demonstra em campo. Falta de organização, falta de concentração, falta de confiança. E para piorar a situação ainda mais, o Elvis se machuca. Quer dizer, esse é o verdadeiro desenho da Ponte em campo. Um desastre. David da hora vem pra cima, sai da marcação, sai da falta, tocou pela direita, Juan que entrou agora, vai pra cima, pede a falta, em vez de investir no lance, preferiu pedir a falta do Igor pra cima dele, o árbitro não deu, contra-golpe para o time vermelhinho, lançamento na ponta esquerda buscando o Janderson, o árbitro mandou ele se levantar porque ele pediu a falta do Palácios pra cima dele. E o árbitro não deu. Palácios sai com a bola dominada. O colombiano bate para o campo de ataque. É jovem esse Palácios também, 21 anos. A bola em disputa aqui no meio de campo sobrou para a equipe da Ponte. Capricha. Isso, Del Gomes. Olhou pelo setor esquerdo do campo. Já toca, é Júlio que está lá do outro lado. Começou aqui, já está lá. Minha cabeça fica um trevo. Já tocou essa bola no campo de ataque. Aparece da hora para dominar. Vem aí o plantão esportivo mais bem informado do Brasil, pois não, Edu? Opa, ó, acabou, hein? Verdão nas quartas de final de Libertadores. Acabou a campanha. Assunção, Cerro Porteño 0, Palmeiras 1. Aqui foi 1-1. A tia Leila está sorrindo com a Abel Ferreira. Mais do que transmitir jogos, a Rádio Bandeirantes Campinas construiu uma relação de confiança com os seus ouvintes. É a voz que informa, emociona e leva o futebol para dentro da casa de milhares de pessoas. Rádio Bandeirantes Campinas, o som da credibilidade, da tradição e da paixão pelo futebol, passado de geração em geração, desde 1933. Bandeirantes! Lateral para a equipe da Ponte, ponta direita, Juan vai para a cobrança, coloca na grande área buscando o David na hora, tirou a zaga por lá, tá ajudando o Janderson também, tem que se virar para evitar o escanteio, bate em cima do seu adversário, espirrou o perigo, a Ponte vem apertando, domina aqui pelo setor direito do campo 3, Lucas Cunha, Lucas abre a bola atrás com Gustavo Almeida, empurra curtinha essa bola para o André, André faz a inversão lá do outro lado pelo setor esquerdo, tá caído Palácios aqui, levanta arriba, homem. Palácios arriba, homem, vamos para o jogo, 27-41, bola dominada aqui atrás pelo time da Ponte, sai na marcação o Léo Gomes, abre pelo lado esquerdo do campo, atenção, vem Ponte, vamos Ponte, desce Ponte, lá pelo outro lado tá o Júlio, dominando, empurrando, bola curta aqui para o Léo Gomes, na devolução a Ponte tenta achar o meio de atacar a equipe do Vila Nova, à frente com o Brandão, domina a ponta esquerda, pra cima dele na marcação tem um Breno Bora, ele vai tentar chegar ali no fundo, Breno Bora, evita a saída, bota pra arremesso lateral da ponta esquerda, lateral para Alvinegra bater. Aproveite o Super Liquida IGA nas lojas do IGA Atacado. Ofertas arrasadoras. Super Liquida IGA, preços imperdíveis para você economizar muito mais. Confira no site iga.com.br. Cobra o arremesso lateral, a Ponte buscando o campo de ataque, subiu de cabeça lá atrás para o Sapa tirar. Agora volta o rebote para os caras. Vem André Luiz soltando pelo setor esquerdo do campo, vem pro domínio Janderson, bolão no campo de ataque, De La Torre passou, Marquinhos Gabriel também tocou, De La Torre vai pintar o terceiro, bateu, Vinícius! Mais uma defesa importante do Vinícius com os pés, salvando o que seria o terceiro gol do Vila, hein, Pepe? Mais uma vez, a defesa da Ponte Preta apenas assiste o ataque do Vila Nova jogar e, por sorte e mérito do goleiro Vinícius Ferrari, a Macaca não toma o terceiro gol antes dos 30 minutos. Hoje você tá trabalhando, Gleger, hoje cachê dobrado. Grau de dificuldade em mais essa do Vinícius, hein, Glegaço? Acabei de mandar a mensagem pro Oráculo, né? Vai ter que ter o cachê, vai ter que ser diferente hoje, não tem jeito. Mas foi outra grande defesa e mais um milagre. Milagre. 8 é a nota da defesa. Pra não gastar o meu bordão, que eu já gastei muito hoje, eu não mandei o milagre, mas foi mesmo, hein, cara? Pois não, Edu! Então, rapaz, no finalzinho estava 2-1 Bragantino na Arena MRV, mas empata o Atlético com Coelho, esse Bragantino. Nos acréscimos agora 2-2 com esse resultado. O Atlético vai se classificando para as quartas de final da Sul-Americana, porque foi 1-0 Atlético em Bragança. Impedimento no ataque do Vila Nova, sai para o jogo o time da Ponte, Lucas Cunha com a sua barba ruiva, já abre para Gustavo Almeida, jovem jogador da base da Ponte. Ele domina pelo setor esquerdo, rompe na marcatória, já tocou à frente no comando para o Brandão.
não passou dele. Vai cair com o goleiro Elton Leite. Experiente goleiro do Vila. Vai e espera chegar o Brandão para pegar com a mão para ganhar aquele famoso tempinho e fazer o migué. Quanta gente do Vila foi pro jogo, quanta gente, o Oba tá lotadinho. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. No toque do Elton Grimaldi, eu confirmo, meia hora de jogo. Etapa primeira. Goiânia, 2 Vila Nova. Fora os ameaços. 0 pra Ponte, Edu. Então, terminou a Assunção. Cerro Porteño 0, Palmeiras 1. Palmeiras nas quartas de final. E tem mais ainda, 20h30, Maracanã. A terra treme. Flamengo e Cruzeiro. Bandeirantes Campinas, com você ao seu lado. Ao lado do futebol de Campinas, com o timaço do Batista. 31 agora. Atenção, briga por ela aqui no setor intermediário. O jogador da Ponte até fazer a falta. 16, Léo Gomes, falta no meio de campo. Você tá falando pouco, Pepe. Só falo nos ataques do Vila Nova. É quando o jogo tem um pouco de emoção. Defesa da Ponte Preta é muito frágil. Agora a falta do Léo Gomes ali na intermediária. E um detalhe, após a saída do Elvis, o jogador mais velho da Ponte Preta passa a ser o Lucas Cunha, 32 anos de idade. Com a saída do Elvis, uma média de 24 anos de idade, os atletas da Macaca que estão em campo neste momento. Bom, 2-0 pro Vila, com 4 grandes chances para o Tigre, nenhuma para Ponte. 9 chutes no total pro Vila, nenhum para Ponte. 3 defesas importantes do goleiro da Ponte Preta, nenhuma defesa importante fez o Elton Leite. E vem os caras de novo. Janderson entra na área, rolou para trás, bateu para fazer mais um. André Luiz tira a defensiva da Ponte. Cara, esse Janderson tá jogando muito. Ele levantou essa bola açucarada, André Luiz. Bateu pro gol, o zagueiro travou a escanteio. Quem que fez esse milagre ao fechar o compasso aí, Pepe? Foi o Sérgio Palácios. Mais uma vez, o ataque do Vila tem liberdade, caindo pelo lado esquerdo. Janderson encontrou o André Luiz dentro da área. Se o Márcio Zanardi não arrumar o lado esquerdo da Macaca, vai tomar mais. E vem escanteio, lá vem ela aberta, jogada ensaiada, bate de primeira, Marquinhos Gabriel, defendeu Vinícius, essa tem que ter. Milagraço do camisa 30, Ponte Pretano. Os caras estão treinando, meu. Os caras estão treinando. Eles levantaram um escanteio para o Marquinhos Gabriel, que sozinho na meia-lua bateu de primeira, seria um golaço. Foi buscar o Vinícius, é novo escanteio, já Pepe fala, porque é blitz total do Vila. Lá vem ela, bola cabeceada de novo nas mãos, dessa vez o Vinícius. Cara, que lucro da Macaca. Que lucro da Ponte, essa defesaça, mais uma linda plástica do goleiro da Ponte, hein, Pepe? E o belo chute do Marquinhos Gabriel, né? Jogador experiente aí, passagens por grandes clubes do futebol brasileiro. Tem uma perna esquerda de muita qualidade. Bateu firme, defesaça do goleiro Vinícius Ferrari. Gleger, já sabe, hein, Gleger? Já. Mais uma, vai. Eu já sei, tem um detalhe, né? Hoje o quadro, a defesa do jogo com o Edu Pinheiro. Vai dominar, nós vamos ficar aqui até umas. Nós vamos ficar aqui até umas 3 da manhã hoje, tá? É o seguinte, essa daí mais um milagre, como você diz. Que defesa bonita, eu adoro essas defesas. Sabe por quê? Pode perguntar pro CH, a gente conversa muito em off, né? Sobre técnica, detalhes das defesas e tal. Cara, ele fez a técnica correta. Ele saltou para cima e usou o braço trocado, a mão trocada, ou seja, lado esquerdo, mão direita. Que defesa! Que defesa! Para mim, o grau de dificuldade 8.15. 2 defesas no conceito gleguísticos consideradas defesaças. 2-0 CH, Gordiola tá feliz da vida lá no banco de reservas. O Vila joga, deita e rola, e a Ponte jogando com a sorte, graças a Vinícius, só 2-0 CH. Você resumiu o jogo, é ataque contra defesa, a Ponte está batida, né? É só deixar o tempo passar, o time não demonstra nenhum grau, nenhuma situação de possibilidade de reação. Eu falo isso com muita tristeza, mas nesse último ataque aí, antes do escanteio, tem jogador que está trotando, né? Nitidamente. Eu não vou citar nome aqui, porque a situação é muito delicada, eu não vou ficar batendo numa situação dessa. Não vou mesmo, porque
infelizmente, o geral desagrada muito, não é? Os jogadores não estão, tem alguns que não estão intensos no jogo. Não é que o Vila Nova não esteja bem, está muito bem. E se não fosse o Vinícius, a Ponte estaria sendo goleada ainda nesse primeiro tempo. Agora, precisa dar uma, né, para melhorar efetivamente, precisa ter um pouco mais de dedicação, né? E alguns jogadores nitidamente não estão. De qualquer maneira, o resultado é absolutamente correto. O Vila domina totalmente a Ponte. Agora o João Vieira é derrubado pelo jogador Léo Gomes da Ponte Preta. Falta setor direito do campo de ataque, 35. Você ouviu o eletrônico marcando 35 o primeiro tempo. 1-0, 2-0 para a equipe do Vila. 2-0. Breno Bora vem com a área dominada, zagueiro. Todo o time do Vila no campo de ataque. Ele solta essa bola pelo lado esquerdo do campo. Janderson, sempre ele. Agora é derrubado com falta. A Ponte está parando agora as jogadas mais com falta. É justamente isso que falou o PP. Se não proteger a lateral direita da Ponte, esquerda ofensiva do Vila vai tomar mais por ali. Agora chegou junto o Juan para fazer a falta. É falta para os caras bater. Alaide, um abraço para você. Alô Rico, alô Xexé Rodrigues, Paulo Bueno, Roberto Ferraz. Tem mais comigo aqui. Já falei do Paulo, já falei do Alaide, o Everaldo também comigo, toda essa grande galera. Joelma, deixa aí o like, já estamos com quase 200 likes no total. Galera da Ponte na expectativa, acompanhando porque torcedor da Ponte Preta já sabe, a vida sempre foi assim, não desiste nunca, nada é fácil pra Ponte. Mesmo nesse calvário, como disse há pouco o CH na abertura da nossa jornada, o torcedor da Ponte abraçou esse time. Com todas as dificuldades, o torcedor abraçou, por isso que está em massa ouvindo a Bandeirantes. João Vieira rola a bola, ponta direita, pintou o terceiro, João Luiz bateu fraco. Agora, Pepe, começa até a abusar o time do Vila Nova em perder gols. É bem verdade, o De La Torre estava impedido, mas só não marcou o gol porque estava um pouco à frente da bola. O passe ali do André Luiz, e como vocês comentaram agora há pouco, parece treino da equipe do Vila Nova contra um time inofensivo da Ponte Preta. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. 37 minutos. Ponte vai chegando a 17 jogos sem vencer. Vai aumentando essa estatística da Ponte com as suas chances de rebaixamento, que já estão em quase 100%. Chamou, falou. Na verdade, a gente tenta comentar aqui, tanto eu como o Gleger, com maior respeito a todos, mas eu confesso, tá muito difícil fazer isso no jogo de hoje. Muito difícil. A gente só respeita e respeita mesmo, todos nós, o nosso ouvinte. Mas o que a Ponte está fazendo em campo é digno de ter vergonha, infelizmente. Eu falo isso com tristeza, mas o que o Vila Nova está fazendo em 38 minutos só não está 4-5-0 por causa do goleiro da Ponte. Eu tenho a impressão, CH, me corrija, o Vila já percebeu isso, tá? O Vila já percebeu e esses últimos dois ataques foram prova disso. Tenho uma leve impressão, não quero insinuar nada, que o Vila já percebeu essa fragilidade, não está forçando tanto também, não sei, uma espécie de respeito com um pouco de economia, de físico, de fôlego. Você reparou isso também, CH? Totalmente, você tem 100% de razão. O Vila tirou o pé e a Ponte não tem penetração. O goleiro do Vila nem trabalhou na partida. A Ponte não passa do meio campo. Passa agora com bola, ligação direta, não tem uma tabela, não tem nada. É muito triste, mas nitidamente, concordo com o amigo, o Vila Nova tirou o pé. Para dizer que o goleiro não pegou na bola nenhuma vez, o Elton agora, com Júlio pelo lado esquerdo, ele chuta fraco, rasteiro, o goleiro fez a defesa em PP. Chute fraco, sem força ali do garoto Júlio, só para não dizer que o Elton Leite não trabalhou. Posso narrar mais um gol? Vai. Vamos lá. Pela ponta esquerda, Janderson entrou, lado esquerdo rolou pra trás, bateu Marquinhos Gabriel, é gol! É gol, 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 do Vila Nova! Marquinhos Gabriel! Camisa 10 e capitão do Vila! Ele não perdoa, ele marca!
Na marca de 39 minutos, jogada que começa com quem adivinha, Janderson. Só que dessa vez ele lança maravilhosamente bem para o Igor. E o Igor com H serve ao Marquinhos Gabriel na pequena área. Com aquela facilidade do padrão Ponte Preta de qualidade. E aí Marquinhos vira de primeira, perna esquerda. Um gol plasticamente muito bonito, não tinham que fazer o Vinícius. Bola pro fundo do gol da Ponte. Ritmo de treino, em ritmo de festa. Marquinhos Gabriel é fatal, é letal. Vila Nova 1, 2, 3. Ponte nada. O que vale é o detalhe, conta aí, Piscinato. O detalhe é que o Marquinhos Gabriel, simplesmente um jogador com muita técnica, muita qualidade, estava sozinho dentro da pequena área da Ponte Preta. O Léo Gomes acompanhava ele, largou ele dentro da área e aí caiu na perna esquerda, a perna boa do Marquinhos Gabriel. Ele guarda, ele não perdoa. Vila Nova tem 3 em ritmo de jogo treino, a Macaca tem 0, Roger. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca 41, primeiro tempo no Oba, que tá em festa. Vila 3, Ponte 0, Edu. Sul-Americana acabou, Atlético Mineiro 2, Bragantino 2, o Atlético Mineiro passa para as quartas de final, 1-0 ganhou em Bragança, e olha que empatou no finalzinho, hein, 2-2. E outro classificado, mas na Libertadores, é o Palmeiras, jogo encerrado, Cerro Porteño 0, Palmeiras 1. Alô, torcedor convocado pelo Batista, estamos nós de novo empunhando esse microfonaço forte do Rádio do Brasil. Bandeirantes. Daqui a pouco os comentaristas falam que aqui o chat pegou fogo, hein? O chat tá aqui. Que é isso? 3 vira, 6 acaba. E olha só, Janderson lançado na boca do gol, pintou mais um, bateu! Vinícius de novo! Lançado, acompanhou o Lucas Cunha, o novo capitão da Ponte. Não deu combate, bateu de perna esquerda, o 99, Janderson, o jogo é dele, hein? E aí o Vinícius fez mais uma defesaça, hein, Pepe? E o Vinícius contou com um pouco de sorte também, que o gramado do Oba ali deu uma enganada no Janderson, não pegou firme, não pegou na veia da bola de perna esquerda, mas mesmo assim, boa defesa do goleiro ponte pretano, escanteio para o Vila. Igor com Gabriel, Gabriel devolve com o Igor aqui pelo lado esquerdo, rolou na boca do gol, tirou uma zaga da Ponte. E ela volta para Marquinhos Gabriel aqui no setor intermediário de perna esquerda, Kika lá, beat soccer, toca essa bola pelo lado esquerdo com o Janderson, Janderson empurra a bola curta com o Igor, o jogo é de um time só, já passo as estatísticas para você, lançada a bola na grande área, nossa, o zagueiro chegou, quase o Breno bora, velho. Os caras já estão tabelando com o zagueiro entrando na área, o PP. É muita facilidade. Pô, aí é demais, pô. A Macaca joga com 3 zagueiros, Lucas Cunha, o Sérgio Palácios e o Gustavo Almeida. E o menos culpado é o garoto da base, o Gustavo Almeida. A partida do Lucas Cunha e do Sérgio Palácios é desastrosa. Ponte Preta tem a pior defesa do campeonato, com incríveis 45 gols sofridos em 23 jogos. Alô, Galo! Um abraço pra você. Aqui tem o Galo, tem o Cachorro Nerd. Ó os caras que estão aqui no chat do YouTube comigo. O Hugo também, o Vinícius, olha, ó. O Kiwi Agência, o Rodrigo Prado, Cleiton Faria Santana, Cleito Isidoro. Claro que o secador também tá ligadaço aqui, né? Dentro do chat da Bandeirantes, é onde todo mundo se reúne. O Arthur Chagas, o Marcos Ramos, tudo isso para dizer que independente dessa situação toda, a Bandeirantes aqui profissionalmente para entregar para você uma grande transmissão, acreditando que dias melhores virão para a pátria ponte pretana. Essa que é a grande verdade. 44 minutos agora. A Ponte tentou chegar para o campo de ataque. O árbitro tá parando o jogo, não sei se tem uma posição de impedimento no ataque da Ponte. E marcou impedimento do Brandão. Foi Brandão, isso. Que é o camisa 21, artilheiro da Ponte Preta na Série B. Ô Roger, Oi. E aproveitando a onda de abraços, vamos lá. Tem familiar meu ligado aqui, Opa. torcendo pra Ponte Preta. O meu tio Dionísio e a minha prima Heloísa estão acompanhando aqui, sofrendo com a macaquinha. Um abraço para toda a família. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Diga, Gleger Zorzin. Não, é importante a gente deixar claro também, diante de toda a fragilidade técnica do time ponte pretano,
Esse time do Vila é uma máquina. Vai lá, ó o Vila aí. Janderson, ponta esquerda, rolou, levantou no segundo pau para André Luiz para bater de primeira, passa à direita no gol. Passou isso aqui, ó. Nossa, os atacantes estão endiabrados hoje. E que corta-luz lindo foi esse aqui no meio do João Vieira, deixando a bola passar para o André Luiz. Quase o quarto, hein, Pepe? Esse trio aí, Janderson, André Luiz e Marquinhos Gabriel, vão fazer a defesa pontepretana ter pesadelos, Roger. Ô, Gleger, só para você entender e corroborar com o seu comentário. Vai sendo a 12ª vitória. São 4 empates, 7 derrotas. Aproveitamento está chegando a quase 60%. E o Tigre é o time que mais ficou dentro da faixa dos playoffs, ou seja, 19 rodadas. É incrível o equilíbrio que tem o time do Guto Ferreira. Mais 4. Não, e é só você olhar, mais 4 minutos de acréscimo, é só você olhar a organização do time, o posicionamento, a intensidade, né? Eles tiraram o pé? Não. Eu não concordo, eles não tiraram o pé não, eles estão para cima, eles estão indo para cima, pressionando, correndo, criando oportunidades. Sem dúvida nenhuma, é um baita de um time esse time do Vila Nova. Escanteio batido, tira a zaga da Ponte, afasta dali o Lucas Cunha. 46, vamos até 49, você ligado no futebol da Bandeirantes, já o intervalo com o Edu Pinheiro. Intervalo Bandeirantes, um intervalo diferente, inteligente. Aqui o lançamento para o Vila na ponta esquerda, estava em posição de impedimento. Marca por lá o Lei Souza Filho, também Candango. É bola em reposição para Macaca bater. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Vinícius, o homem do jogo até aqui, goleiro da Ponte. Está jogando com Palácios, quebra de perna direito o colombiano. Levanta a pelota para o campo de ataque. Aí tentou subir de cabeça o Brandão. Subir de cabeça, escorou para quem? Para ninguém lá atrás. Rebote vai voltar aqui atrás com Palácios, também de primeira, levantando para o campo de ataque. A Ponte sem nenhum tipo de configuração tática. Vai só na base do chutão, levantando a bola para o Brandão. Eu acho que é a melhor. É a melhor vinheta, o melhor meme desse momento. E olha que estamos só no primeiro tempo, hein? 47 minutos. 3-0 para o Vila Nova. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, grande variedade de qualidade, ofertas sensacionais todos os dias, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Confira em iga.com.br. Eu estive com o Norimite Iga na última segunda-feira à noite no Hotel Vitória, na premiação do Sindicato dos Atletas do Futebol Interior e também da Federação Paulista, premiação da Bezinha, né? A segunda divisão paulista, que o Independente de Limeira foi o campeão, a América de Rio Preto foi o vice, e o Iga estava lá também, batemos um papo, o prefeito Murilo Félix de Limeira também, junto com o Iga, que realmente é um cara que gosta muito de futebol, cara. Tava lá ele prestigiando uma grande festa promovida para o nosso futebol do interior. Se manda de La Torre, lá vem os caras abrindo a ponta esquerda, Janderson. Vai pintar mais um, será Janderson? Entrou na área, engatilhou, perna direita, outro break, deixou o colombiano na saudade, bateu pro gol, bateu no zagueiro, vai pra fora! Nossa, o corte que ele deu no colombiano, cara. O Palácios foi lá em Bogotá e lembrou que o jogo era em Goiânia. Aí ele voltou e o cara conseguiu ainda bater, ela desviou no zagueiro, escanteio, o PP acaba, pelo amor de Deus. Tá perdidinho o tal do Sérgio Palácios. E um detalhe que essa jogada do Vila nasceu lá atrás, o jogador tabelando a facilidade que eles saem lá do campo defensivo, tabelando até chegar no gol da Macaca, a bola desviou no Júlio, escanteio para o Vila e o camisa número 5, João Vieira na bola. Alô André, um abraço pra você, Paulo Bueno, toda essa galera comigo, Alexandre Alves. Vai pra cobrança, camisa 5, João Vieira levantou, desviou o ataque do Vila direto pra fora, tiro de meta, ele deve terminar o primeiro tempo, é isso que faz. Maguielson Barbosa apita, mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. Senhoras e senhores, uma das maiores dificuldades que eu aqui na Bandeirantes em 3 anos tive para transmitir um jogo. Um jogo que só uma equipe se apresentou. E eu vou dar um testemunho pessoal que falei para o PP há pouco aqui, Edu. O coração da gente fica muito apertado. Aqui a gente não torce para um ou para outro. Mas ver o que está acontecendo com essa gloriosa Associação Atlética Ponte Preta em campo deixa a gente triste. A gente profissionalmente passa uma transmissão minimamente profissional, mas o que se viu em campo hoje é um retrato muito triste. A gente fica muito chateado, entristecido mesmo, de ver o que foi esse primeiro tempo. A bola é sua, Edu Pinheiro. Olha, não tá fácil. Olha o Guto Ferreira, dá uma olhada, o Guto Ferreira saindo, hein?
Eu tenho a foto aqui do Guto Ferreira, só para mudar um pouquinho aqui, dar um pouquinho de ganho e tal, mudar um pouco de assunto. Deixa eu ver aqui. O Guto Ferreira, quando ele chegou na Ponte, a primeira passagem dele, 2012, eu tenho aqui, ele chegou para o lugar do Gilson Kleina, que ele foi para o Palmeiras, né? 2012. Chegou no dia 24 de setembro de 2012. Deixa eu pegar aqui. Peguei a pasta aqui, tá aqui. Guto Ferreira, 2012, os jogos dele e tal. Tem aqui todo o relato, como é que ele chegou e tal. Vamos ver como é que tá a foto do Guto Ferreira aqui. Quer ver? Eu tenho que pôr quando ele chegou. Olha a diferença. Isso há 14 anos atrás. Daqui a foto do Correio Popular. Abre aqui, jornalzinho. Opa! Abri aqui. Ah, tá aqui, ó. Olha a diferença do Guto. Olha o Guto Ferreira. A foto dele aqui. Olha, ele chegando na Ponte. Correio Popular. Mudou muito, hein, Edu? Olha só, mudando. E aqui o Kleina, aparece uma. O Kleina tá no Palmeiras. Você tá aqui, psicólogo Kleina já cativa atletas do Palmeiras, né? Tá aqui a foto do Kleina, né? E Guto Ferreira, né? No estampado. A data do jornal aqui é 25 de setembro de 2012. Pedro Piscinato, como é que estão as coisas, Pedrão? Tá difícil, Edu, tá difícil. Tá difícil pro Roger narrar, pra eu reportar, pro CH e pro Gleger comentarem essa partida. O André Lima concedeu entrevista agora no intervalo. Ele disse que a Ponte Preta foi um apagão, que não é o time que vinha jogando, que não sabe o que aconteceu. E realmente, Ponte Preta vinha demonstrando uma evolução sob o comando do técnico Márcio Zanardi. Mas esse primeiro tempo contra a equipe do Vila Nova, eu nunca vi nada igual, Edu Pinheiro. Quantos gols sofreu a Ponte no campeonato? 45 gols. 45. E tá indo para 16 jogos sem vitória. 17. Isso. Tá bom, Pedro, como é que tá jogando a Ponte então? Porque o Elvis saiu com 15 minutos mais ou menos, né? 15. Isso, com dores no joelho esquerdo. A Ponte tá com Vinícius Ferrari no gol, Lucas Cunha, Sérgio Palácios e Gustavo Almeida na zaga. Agora o Júlio foi para o lado esquerdo, André Lima, Léo Gomes e Daniel Baianinho no meio. O Juan entrou no lugar do Elvis, o Juan tá do lado direito. E no ataque, David da Hora e Brandão, Edu. Tá bom, você volta já. Um abraço, Pedro. Valeu, Edu. Então é o seguinte, CH 1-0 com o Janderson a 9 minutos. A 13, 2-0 André Luiz, ex-Ponte. A lei do ex. E a 39, Marquinhos Gabriel. Olha, se a gente pegar os gols, são mais ou menos parecidos, né? Os envolvidos, os mesmos. É ritmo de treino. O que dizer em CH 3-0? Já dissemos durante todo o primeiro tempo, né, Edu? É uma partida vergonhosa da Ponte. Eu não estou tirando o mérito aqui do time do Vila Nova, que é muito melhor que o time da Ponte. Agora, o time não combate, não chega toda hora atrasado, o time não tem confiança, não bota a bola no chão, nem parece o mesmo time, é praticamente o mesmo time que atuou contra o Náutico. O time não joga. Foi um treino para o Vila Nova na primeira parte do jogo. A Ponte não conseguiu fazer absolutamente nada. Eu não estou aqui colocando ninguém na cruz. A situação é extremamente delicada. E eu acho que o Roger, ele resumiu muito do que eu sinto também. Eu que estou todos os dias aqui, já faz bastante tempo, né? Que nós estamos aqui, graças a Deus, trabalhando com o microfone da Rádio Bandeirantes. E eu não me lembro de um momento tão constrangedor. É horrível para a gente ter que comentar um jogo onde qualquer equipe de Campinas esteja passando a vergonha que a Ponte passou no primeiro tempo. E a gente sabe por que está passando vergonha, né? Eu poderia apontar 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, mas não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque, independente da qualidade técnica, da parte psicológica, os jogadores da Ponte merecem o meu respeito. Merecem de verdade. Eles estão tentando fazer o possível. No jogo de hoje, pela qualidade do adversário e pela falta de qualidade, de tranquilidade, de concentração do time da Ponte, está acontecendo o que está acontecendo. 3-0 com 4 defesas milagrosas do goleiro da Ponte. Imagine, não estaria fora da normalidade se nós estivéssemos aqui comentando 6 meia dúzia para o Vila Nova, 0 para a Ponte. Olha que situação constrangedora.
O que fazer no segundo tempo? Eu não sei nem o que falar. Eu espero que a Ponte não tome mais gols, pelo menos, né? Para não sair com a sacola cheia lá direto do Oba. Mas é muito triste, Edu. E digo uma coisa, não tem perspectiva para o segundo tempo. Nenhuma possibilidade de melhora. A não ser que venha dos céus, não é? Um milagre para fazer esse time da Ponte jogar o que não jogou no primeiro tempo. Para mim, a fatura já está decretada. Mais uma derrota da Ponte. Joga muito o Vila Nova também. Não é que ele joga muito no seu Edu, é que a Ponte também apresenta 1000 problemas. Mas esse Marquinhos, Gabriel, Janderson, André Luiz, De La Torre, né, Dudu, olha, belo time do Vila Nova, que nesse momento o Vila Nova, ele é o terceiro colocado, tá? Criciúma 43, vai jogar, Juventude já jogou 42, ganhou ontem, Vila Nova vai ganhando 40. Fortaleza está empatando 1-1 em casa, está 37, Operário 36, Sport é o sexto colocado com 35, o Sport vai perdendo, tá? Olha, o placar na Série B é o seguinte, gol do Avaí, nos acréscimos, gol do Avaí 2, Sport 1, Fortaleza e São Bernardo, nos acréscimos está 1-1, intervalo em Cuiabá 0, Operário também 0, 21h30 lá em Ribeirão, Botafogo e Criciúma, Libertadores deu Palmeiras, hein? Cerro Porteño 0, Palmeiras 1, e aí o Palmeiras vai para as quartas de final. 21h30, Flamengo e Cruzeiro. Em BH foi 1-1. Na Sul-Americana, 2-2. Atlético Mineiro e Bragantino. Estava 2-1 Bragantino. O Atlético empatou nos acréscimos, 2-2. Como o Atlético ganhou em Bragança 1-0, então o Atlético está aí nas quartas de final da Sul-Americana. E hoje também tem Santa Fé e River Plate, tem Montevidéu e Tigre, os outros jogos da Sul-Americana. Vamos lá, gente, intervalo, hein? Greger comenta, mas que vergonha, que vexame. Vila Nova 3.0. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas, a loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Dr. Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas. Bandeirantes. Vamos lá. Pela ponta esquerda, Janderson entrou. Lado esquerdo rolou pra trás, bateu Marquinhos Gabriel. É gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, gol! É gol, é gol, É gol do Vila Nova! Marquinhos Gabriel. Camisa 10 e capitão do Vila. Ele não perdoa, ele marca. Na marca de 39 minutos, jogada que começa com quem adivinha, Janderson. Só que dessa vez ele lança maravilhosamente bem para o Igor. E o Igor com H serve ao Marquinhos Gabriel na pequena área. Com aquela facilidade do padrão Ponte Preta de qualidade. E aí Marquinhos vira de primeira, perna esquerda. Um gol plasticamente muito bonito, não tinham que fazer o Vinícius.
Bola pro fundo do gol da Ponte. Ritmo de treino, hein? Ritmo de festa. Marquinhos Gabriel é fatal, é letal. Vila Nova 1, 2, 3. Ponte nada. O que vale é o detalhe. Conta aí, Piscinato. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Olha, e o gol do Avaí nos acréscimos foi do veterano Léo Gamário, hein? Léo Gamário ex-Ponte. Avaí 2-1, mas ainda não terminou. E o Avaí que vai estar aqui no domingo, hein? Enfrentando a Ponte no Majestoso. Ô, Gleger, você sabe que eu nunca coloco o gol do adversário, né? Mas como eu não tenho nada, a Ponte não chutou uma. E a vergonha foi vergonhosa, digamos assim. Então, tem que sair o terceiro gol, porque o Roger fala assim, você quer ver? Você quer ver? Vou narrar mais um, pronto. Tudo envolvido, pimba, 3-0. Oi, Gleger, o que dizer? Ô, Edu, qual que é o próximo jogo do Vila? Vila Nova? Ah, eu tenho que ver. Vou ver aqui. Dá uma olhadinha aí, porque... Não, mas sabe por que eu tô falando isso? Sai pra pegar porque o Operário domingo. Olha lá, Operário em Ponta Grossa. Então... Sabe por que eu perguntei ou não? Porque a roupa... Aí tem a questão do roupeiro, essas coisas. A roupa do Elton Leite, eles vão levar direto pro jogo, não vai precisar nem lavar. Né? Porque realmente... cara, a gente tenta descontrair um pouco, mas a situação é dramática, né? O time da Ponte realmente não tá jogando um bom futebol, uma desorganização total. E deve-se muito ao primeiro gol. Eu perguntava isso, cara. Eu me lembro agora, o Zanardi participou lá do programa Os Donos da Bola, e eu perguntei pra ele. Zanardi, a gente percebe em alguns jogos, aliás, a grande maioria dos jogos, que a Ponte tem bons momentos dentro do próprio jogo. Só que, de repente, a gente percebe, desorganiza, aí um jogo que estava ganhando toma um gol de empate, toma virada, aí tem 2 jogadores expulsos, né? O que é isso? E ele disse que é a parte emocional. E você vê que depois, é nítido isso, depois que a Ponte toma o primeiro gol, derrete o emocional. Porque aí você imagina, você está enfrentando um time muito bom, que é o Vila. Fora de casa. Uma pressão danada. Na situação que tá a Ponte. O time do Vila é bom pra caramba. Aí você toma um gol, o que acontece? Acabou. Entendeu? Aí os caras já desanimam, já desorganiza. E o Vila tá passando o rolo compressor, cara. Desculpa, é até triste dizer isso. A gente fica muito triste mesmo. Inclusive eu que fui profissional, e a gente sabe da dificuldade que tem viagem, dificuldade fora de campo, sem receber... né? E é complicado. E aí você enfrenta um time que os caras, não tiraram o pé em momento nenhum. Os caras estão em cima e pode escrever o que eu estou dizendo. Vai começar o segundo tempo, vai começar do mesmo jeito. O panorama do jogo só vai mudar depois dos 30, 35, que aí o Guto vai começar a oxigenar o time, tira um, tira outro, até para dar uma descansada, porque o jogo está liquidado. Tá liquidado, o jogo tá 3-0 e a Ponte não demonstra absolutamente nada de reação, nada, é zero. Ela tá, como se diz, tá paralisada, ela não consegue jogar. É só olhar, o Pedro Piscinato disse, olha as atitudes do Palácios, por exemplo. Cara, ele não sabe nem ele não sabe onde ele tá. A hora que terminar o jogo ele vai perguntar, viu, onde é que eu tô? Vai ser exatamente isso. A Ponte está perdida dentro de campo. E é com muita tristeza que eu digo isso. E, né, tomara que consiga o Zanardi organizar ali a parte defensiva para neutralizar essas jogadas do Vila, que quando vem parecendo o tsunami, para minimizar a derrota e a vergonha. E o vexame. Tomara. Né? Porque 3-0 no primeiro tempo, se o Vila continuar da mesma forma... Porque o Vinícius tá bem pra caramba hoje, cara. Porque senão já tava 6, como disse o CHI. É verdade. Tomara que não aconteça isso. Então a minha expectativa pro segundo tempo, viu, Edu? É que minimamente o Zanardi proteja ali a linha de defesa para que o vexame não seja maior. Olha, o Pedro vai ler aí, por gentileza, o comunicado dos jogadores, né? Tá 3-0 pro Vila Nova, intervalo. Enquanto isso, chegou aqui o Paulo, lá de Jacumã, Conde Paraíba, ao lado da Rita Maluca. Edu, Zanardi não sabia que o Vila jogava assim? Que técnico é esse? Alguém prometeu que se sair a SAF, ele vai ganhar uma grana e poder partir. Parece que tá tudo combinado. Ô, Paulo, um abraço, viu? Um abraço pra você. Oi, Pedro. O comunicado tá fácil aí? Oi, Edu, tá aqui. Tá aqui Diga o lá. comunicado. Vila Nova tá mexendo. Daqui a pouco vou atualizar as 2 alterações da equipe do Vila. O que diz o comunicado dos jogadores da Ponte Preta? Abre aspas.
Os jogadores da Ponte Preta estão há cerca de 6 meses sem receber e vivendo uma situação que não pode mais ser ignorada. Neste momento, é fundamental que a SAF avance e seja apoiada como uma alternativa para colocar as contas em ordem, garantir os salários e dar condições dignas de trabalho aos atletas e funcionários. Sem uma solução concreta, quem acaba pagando a conta são justamente os trabalhadores que estão dentro do clube. Os jogadores e funcionários precisam receber para conseguirem honrar seus compromissos. Atletas e funcionários estão passando necessidade junto com seus familiares. E eles reafirmam aí que a partir do dia 25 de agosto, se nada mudar, eles irão ter que tomar medidas cabíveis e paralisar o futebol, Edu. Beleza, entrou aí o Gustavo Teres e 2 alterações. O Vila Nova você informa já. Isso, já confirmo. Vai começar o segundo tempo, hein? Vila Nova 3, Ponte 0 aqui na Bandeirantes para a transmissão continua sendo um show. Vem aí o moço de Americana. Apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa. Campeonato Brasileiro, Série B, bola rolando em Goiânia e no rádio, na internet, só da Bandeirantes. Temos 3 alterações nesse intervalo. O De La Torre saiu, vou ajudar o PP, porque amigos se ajudam. Saiu o De La Torre, veio 17, saiu meia dúzia, veio 16. Agora contigo. No lugar do De La Torre entrou o Galdino com a camisa 17 e no lugar do meia dúzia Igor Luiz entrou o Igor Carius com a 16. Tem escanteio para a Ponte. Tem escanteio o time da Ponte, depois uma boa finalização. Bola foi colocada para fora, escanteio. 1 minuto. Gol da esquerda, partiu o levantamento. Júlio nas mãos do goleiro Elton Leite. Teles entrou na Ponte, PP. Gustavo Teles entrou no lugar do André Lima. André Lima saiu com a camisa número 8 para a entrada de Gustavo Teles com a camisa 21. Muito bem, André Lima foi quem saiu e entrou o Gustavo Teles. E aí uma boa cobrança de escanteio, né? Poucas chances teve a Ponte Preta, o escanteio foi um lance isolado. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Ofertas sensacionais todos os dias para abastecer sua casa e seu negócio. Confira nas lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. E aí no escanteio, nesse levantamento que fez o Júlio, ficou sentindo o Breno Bora, zagueirão. Tá lá o atendimento médico para ele, água na cabeça, foi um choque de cabeça. O árbitro faz a sinalização para talvez iniciar um protocolo de concussão, mas vai se levantando camisa 23. Acho que tá tudo bem com ele, hein, PP? Está tudo bem, tá se levantando aos poucos ali o Breno Bora. Após o escanteio cobrado pelo Gustavo Teles, o zagueiro do Vila acabou tendo um choque ali de cabeça, recebeu atendimento médico, mas já está tudo bem, vai retornar ao campo. Vila vai vencendo por 3-0. Vai vencendo por 3-0. 3-0, este é o placar do jogo com 2 minutos e 29. E a borracha, Pepe, ela vai acabar já já. Tá gastando a borracha aí, Roger? Gastando a borracha. Então, para os desavisados, o Léo Gomes permanece em campo, né? Isso, quem saiu foi o André Lima, camisa número 8. Muito bem. Alô, redações espalhadas por toda Campinas. Léo Gomes está em campo, meu amigo. 2:53. Este é o segundo tempo. Vamos lá, Ponte Preta. Quem sabe um gol, quem sabe 2 gols, né? Quem sabe empatar o jogo, por que não? A esperança é a última que morre. E vem pela ponta esquerda, lançado o Igor Carius. Saiu o colombiano Palácio, serve colocando essa bola em arremesso lateral pelo lado esquerdo para a equipe do Vila. Pois não, Pepe? Se eu te contar que o André Lima também está em campo. Não, pera aí, bro. Borracha tá cara, é a base de petróleo, junto petróleo ali com a seringa, da seringueira. Foi o Daniel Baianinho que deixou o campo. Daniel Baianinho saiu com a 7 para a entrada do Gustavo Teles. O André Lima, Léo Gomes e Gustavo Teles no meio de campo da Macaca. Tá bom. André Lima tá em campo então. Bom, o Júlio já tava lá para a lateral esquerda, continua lá, né? Júlio segue na esquerda. Segue lá na esquerda, começou na direita, tá lá. E o Baianinho não voltou.
Ô Carlos Henrique, o bate pesado, você tá mais esperto do que a minha borracha. Então explique pro torcedor da Ponte Preta em casa, como é que fica esse time do Zanardi pro segundo tempo? É difícil até localizar os jogadores. A Ponte tá jogando com uma camisa que não tem número. Eu não sei se você enxerga. Dá para identificar pela chuteira, não é? Às vezes pelo corte de cabelo. Vamos ver, né? O Telles parece que ele tá ali por dentro, né? Eu peço ao amigo mais uns 5 minutos. Vou colocar aqui meu óculos para ver efetivamente. A Ponte tá num 4-4-2. 2 linhas de 4 e 2 na frente, que é o da hora e o Brandão. Mas o Vila Nova só está administrando, daqui a pouco, com toda certeza, vai acelerar mais um pouquinho para terminar de definir a partida, infelizmente. Cariús pela ponta esquerda, levanta no banco do gol, bateu o Galdino de primeira, Vinícius! Hoje é a noite dele, milagre! Tira um gol feito do Vila, Vinícius Ferrari. O nome do jogo da equipe da Ponte, vem de novo dos caras. Cariús pela ponta esquerda, bate na zaga, vai pra fora, escanteio. Pressão total do Vila e mais uma defesaça do Vinícius. Nossa, Pepe, que defesa linda. E o cruzamento do Marquinhos Gabriel, a tentativa de finalização ali do Galdino, jogador atacante que acabou de entrar, mexida do técnico Guto Ferreira. Boa defesa do Vinícius Ferrari com apenas uma mão, impedindo o 4º gol do Vila Nova na partida. Vamos no escanteio e depois botar o Glegger para trabalhar, que ele não trabalhou muito no primeiro tempo. Vai, pode ser agora porque é tiro de meta para bater o Vinícius Ferrari. O mesmo Vinícius que hoje está brilhando demais. Glegger, você já sabe que eu vou te pedir, então economiza a palavra e vamos lá. 8. 8 redondo? 8. Redondo. Mas cadê as casas decimais, aliás, que o CH... Você pediu para ele economizar. De acordo com todos os critérios, presta atenção, de acordo com os critérios, e você sabe que eu tenho aqui tudo anotado, eu faço as minhas anotações, antes, claro, da sua pergunta, e eu cheguei à conclusão, né, e ao número 8. E o Glegger saiu pulando pra todo lado, menos onde estava a bola. Meu Deus do céu, 8 redondo. Ô Glegger, eu acho que é recorde pela primeira vez trabalhando contigo. Também acho. Em que são 3 defesas acima de 8, caracterizadas como defesaças no jogo, né, Glegger? Eu também acho. Aliás, acho que desde que eu estou aqui na Bandeirantes nunca aconteceu isso. Claro que diante de todos os critérios, daquilo tudo que a gente tem, né, seguir aqui a planilha, né, da defesa, do grau de dificuldade, eu acho que é a primeira vez que passou é a terceira acima de 8. E vou dizer uma coisa, hein? Palácios vai sonhar hoje com quem, hein? O que você acha, Pepe? Janderson, né? Ah, tem bastante opção. Tem o Janderson, o André Luiz, o Marquinhos Gabriel. Vai ter pesadelo triplo, Sérgio Palácios, essa noite. Não tô entendendo, viu? Mas depois eu falo. Aliás, aqui escanteio pra Ponte, já falo. Vai pra cobrança Gustavo Telles. De lá pra cá, partiu, levantou, desvio de cabeça no primeiro pau! Defendeu Elton Leite! Olha o rebote pra equipe da Ponte, vai pintar o primeiro desvio pra fora! Ah, Elton Leite, seu invejoso. Então toma! Milagre dele! Tira a bola de dentro do gol, tem até dúvida se ela entrou ou não. Faz uma defesaça. E aí, Pepe, você vai me ajudar, porque eu tenho a impressão que foi o Palácio. Aqui no primeiro pau, defesaça do goleiro num cabeceio que foi quase um chute. Dá pra identificar quem foi o jogador da Ponte, quem fez esse cabeceio forte, hein, Pepe? Eu queria muito te ajudar, mas igual o CH falou há pouco... Essa camisa da Ponte... Essa camisa não dá pra ver o número de jogador. O Palácios não foi porque ele estava atrás. Eu fico na dúvida entre o André Lima e o garoto Juan. Bom, foi alguém da Ponte, por óbvio, né? Mas aí eu vou acionar você de novo, Glegger. Nota grau de dificuldade dessa defesaça do Elton Leite, que invejou o Vinícius Ferrari, foi lá e fez uma defesaça. Então, e que defesa, hein, cara? 8.17. 4 defesaças no jogo. É inacreditável, eu nunca vi isso. Tô entendendo, viu, essa conversa. Tô entendendo essa conversa de 8 cravado.
Ele está aqui há mais de... deve estar uns 10 anos que o Gleger está aqui. Ele nunca deu nota, depois do nosso acerto, né, em off, ele nunca deu uma nota. Né? A gente, entendeu? Nós jogamos essa coisa do trabalho que ele faz precisamente lá para cima. Tem nada de planilha, porcaria nenhuma, entendeu? Fato é que eu já tentei umas 10 vezes interpretar essa coisa e não consigo. E agora ele vem com nota cravada. Tô entendendo menos ainda. 9 minutos e meio. Comentarista se desentendendo. Não é só o time da Ponte totalmente desentendido dentro de campo, mas os nossos comentaristas também. Aqui domina Marquinhos Gabriel, fez um dos gols. Ele errou o passe. A Ponte domina, vem para o campo de ataque. Atenção, André Lima faz o lançamento muito forte para o campo de ataque. Domina Elton Leite. Ele pega com as mãos, sai para o jogo, abre a bola soltando com o João Vieira. Aqui na cabeça do grande círculo, mais pelo setor direito. Ele passa na marcação do Léo Gomes. O homem que saiu, mas não saiu, depois voltou e está aqui na minha prancheta e está em campo também. Todo mundo foi driblado pelo técnico Márcio Zanardi. A televisão, os sites, os blogs... a gente, mas tá tudo certo. A Ponte tá com 11 em campo, isso que é o mais importante. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10, segundo tempo. 3 para o Vila, 0 para a Ponte, Edu. Olha, pela Libertadores, 16, primeiro tempo, Maracanã, Flamengo 0, Cruzeiro também 0, no Mineirão foi 1-1. Tem futebol na Bam Bam Bam. Chuta a bola, Gustavo Teles pela direita, ninguém da Ponte por lá. Foi um bicão, literalmente ela sai em arremesso lateral para a equipe do Vila bater lado esquerdo do campo defensivo. Aroma das Ervas é muito mais sabor para suas receitas. Especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados, encontre dos melhores supermercados de hortifrutis também. Acesse aromadeservas.com.br. Aroma das Ervas. 11 minutos do segundo tempo. E aí a discussão fica no fora de campo, né? No extra-campo. Votação importante nos próximos dias. Se autoriza a mudança administrativa do futebol da Ponte para privado, particular, de interesse comercial, ou seja, permitirá uma sociedade anônima do futebol ou não. Os jogadores hoje se manifestaram, o PP leu aí agora no intervalo também a manifestação, que foi publicada pelo Elvis. Todo mundo está entendendo que a única saída para isso tudo que está acontecendo é realmente acelerar o processo de transformação em sociedade anônima de futebol. Não tem patrocínio master há muito tempo, não tem dinheiro, 6 meses de salários atrasados e fica essa situação deplorável da equipe da Ponte. Bom, eu vejo o André Luiz cair agora, sentir a coxa esquerda, num pé de ferro no campo de ataque, mais um ataque do Tigre. O jogo tá parado, vamos ver se vai dar pro camisa 7 dos caras, hein, Pepe? E foi um lance ali normal, uma disputa com o Gustavo Almeida. O André Luiz leva a mão à perna esquerda, sentindo a posterior ali. Pelo movimento e pelas feições ali do rosto do André Luiz, não sei se vai dar para ele seguir em campo não, viu? Vila Nova chegando a 12 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, aproveitamento de quase 60%. Tá subindo bastante aí com 40 pontos. Tá ficando muito perto de uma tranquilidade em termos de classificação também. Dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Falta para os caras. Frontal a meta do goleiro Vinícius. Hoje o Vinícius tomou 3, é verdade, mas evitou no mínimo umas 4 chances de gol em defesas monumentais que você vai ouvir de novo no apito final com o Edu no quadro a defesa do jogo. 6 jogadores da Ponte compondo a barreira dentro da meia-lua. Gol da direita. Vai tomando distância para fazer a cobrança o time do Vila Nova. Zagueiro Breno Bora tá por lá. Marquinhos Gabriel abandonou a posição da cobrança. Abandona também o Bora. Tá mais pro camisa 16, Igor Cariúza, experiente jogador que entrou agora. Rainer também. Os 2 laterais por lá. O árbitro Candango vai autorizar a falta para a equipe do Vila Nova. 3-0. Rainer para a bola, bomba. Bate mal demais, hein, Pepe? Fez toda uma pose ali o jogador do Vila Nova. Puxou o calção, ajeitou a bola. Na hora da batida, mandou lá na torcida do Vila. Segue 3-0 para o Tigrão no Oba. 3-0 para o Tigre de Goiânia. Carlos Henrique, o bate pesado. Estamos com quase 14 do segundo tempo e o jogo CH. O Teles entrou bem na partida, né? O Vila Nova tá mais cauteloso, né? Tá descendo só na boa, tem que economizar energia, não precisa depositar
toda a energia, porque o jogo está absolutamente definido. E a Ponte pelo menos voltou até agora com 13 minutos um pouco mais organizada. Vamos ver se continua assim. 14 minutos do segundo tempo, Rádio Bandeirantes Campinas desde 1933, transmitindo a história do futebol de Campinas. São décadas acompanhando de perto as grandes conquistas, as emoções, as vitórias, as derrotas e os personagens que fizeram e continuam fazendo a história do nosso futebol. A primeira emissora de Campinas. Ponte Maço do Batista, com você em FM 85,7, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tenta apertar aqui o Júlio na saída pelo setor direito da equipe dos caras. Bate na bola, camisa 17, Galdino. Faz reversão de jogo para Janderson, setor esquerdo do campo. O motorzinho do primeiro tempo, lá vem ele, faz o break, rolou, tentando buscar na entrada da área. O André Luiz cortou a zaga alvinegra. Tira a bola dali, André Lima vem pro jogo, tentou ligar ao Brandão. Intercepta a marcação do time do Vila. Cai pelo setor esquerdo, briga por ela o Janderson. Toca de cabeça por último. Tira dali o Juan. Bola chegou aqui no setor esquerdo do campo. Trabalha a equipe comandada pelo Guto Ferreira. Tempo passa, a bola roda. Bandeirantes marca. Elton Grimaldi na mesa, Lucas Pessoa no YouTube. Hoje, no apoio de externa, tá aqui o Gilberto Sufi, no ultimaço do Gil Kleber. Time técnico inteiro a postos pelo dia desafiador tecnicamente que está sendo aqui do Grupo Bandeirantes. Eu confirmo 15h30, segundo tempo. Vila 3, Ponte 0, Edu. Olha, gol do Gustavo Gomes, em Palmeiras está nas quartas de final da Libertadores. Cerro Porteño 0, Palmeiras 1. No Maracanã, 22 minutos de Flamengo 0, Cruzeiro também 0. Em BH foi 1-1. E amanhã, 21h30, Corinthians e Rosário Central. Na Argentina foi 1-1. Tô na Bandeirantes para informar para você. E a Bandeirantes anuncia para domingo, Ponte e Avaí, 4 da tarde. Ó, a descida do Rainer forte pela direita, o lateral direito do Vila Nova. Teve o Júlio no bloqueio. O Júlio se abaixou para bloquear. O Rainer atropelou, feito uma jamanta desembestada. E o Júlio ficou sentindo aqui a lombar. Vamos ver se vai voltar o Júlio. Acho que tá tudo bem com ele, né, Pepe? Tá tentando ali. A Ponte Preta, que já convive com inúmeros problemas, inúmeros jogadores no departamento médico. Os 3 laterais esquerdos, Danilo Barcelos, Kevson e Porfírio, estão no DM, além dos volantes Rodrigo Souza e Murilo Cavalcante, e também o atacante Jonathan Cafu. 6 atletas do elenco pontepretano estão no departamento médico. Gleger Zorzin, 16 minutos. O jogo segue de um time só e eu quero saber a torcida Ponte Pretana também. E o jogo, Gleger? A Ponte me parece que voltou um pouco mais organizada, né? Você vê que o Vila chegou aí, o Vinícius já fez outras grandes defesas, mas ela tá mais bem postada, digamos assim, em campo. Não sei se as mexidas do Zanardi, né? Ele percebeu, ele detectou, eu dizia isso no intervalo. Então, aparentemente aí estamos quase 18. Ponte consegue segurar aí toda a volúpia do time do Vila Nova. André Luiz traz a bola pelo meio, lá vem o Vila. Rolou pela ponta esquerda com o Janderson, deixou a bola para Igor Carius, faz o levantamento no segundo pau muito forte. Sai da grande área, cai com Marquinhos Gabriel. Ponta direita, vai para cima, pedala em cima da marcação do Júlio. Abre um pouquinho mais atrás para a presença do Rainer. Lateral direito do time comandado pelo Guto Ferreira, o nosso Gordiola, mas tá grande, hein? Nossa senhora! Marquinhos Gabriel dominou e empurrou essa bola para Dudu. Dudu faz inversão para Igor Carius, experiente jogador, mata no terreno, primeiro na coxa, depois puxou a bola para Dudu, voltou com Carius, lado esquerdo do campo, vem na marcação dele o Juan. Atenção, consegue engatilhar um cruzamento, não, prefere tocar atrás, agora sim para Dudu, a bomba é gol! É gol, 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 do Vila! O quarto gol do Tigre! Na marca de 18 minutos do segundo tempo, Dudu, ele não perdoa, ele marca, é fatal, é letal, é o tal! Recebe do Carius, ajeita de perna direita, a bola chega a bater no Palácios. Oh, Palácios. Engana o goleiro Vinícius Ferrari. E vai pro fundo do gol da Ponte. A saber se o árbitro Maguielson vai dar o gol pra ele ou o gol contra. Eu acho que é pra ele mesmo.
porque ele arriscou. Bateu ali no Palácio, entrou, a bola foi pro fundo do gol. Vila Nova 1, 2, 3, 4. Ponte nesse calvário da Série B 0. O que vale é o detalhe. Conta aí, Piscinato. O detalhe é que quando a fase do time não é boa, nada dá certo. O Palácio estava correndo para recompor ali dentro da área, a bola bateu no peito dele, enganou o goleiro Vinícius, mas é claro, méritos total ao Dudu, volante da equipe do Vila Nova, mas que tem feito bastantes gols. O Dudu marcou o 4º gol nesta Série B. Na última rodada foi o autor de um dos gols da vitória do Vila para cima do Atlético Goianiense e hoje voltando a balançar as redes no Oba. Dudu marca o 4º gol para a equipe do Vila Nova. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Falta para Ponte na ponta direita, vai tomando distância. Gustavo Teles, jovem da base, para fazer a cobrança. CH elogiou, diz que ele entrou bem. 20 minutos, eletrônico da Bandeirantes marcando 20 minutos, falta para Ponte. Pode pintar o levantamento, Elton Leite, goleirão dos caras, camisa 1, já montou a barreira com 2 homens. É o gol da esquerda, a Ponte ataca a esquerda do seu rádio, do seu dispositivo eletrônico no segundo tempo, como se fosse no gol do portão monumental do estádio Moisés Lucarelli. Teles partiu, levantou nas mãos do Elton Leite. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. E lá vem os caras de novo, Janderson no contragolpe, rolou na boca do gol, vai pintar mais um, que facilidade, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Galdino! Gol do Vila! Gol de treino, gol de humilhação. Janderson lançado no contragolpe. Ele não fez o gol, preferiu tocar. Aí o Galdino, que dominou, podia ter enchido o pé, ele tentou entrar com bola e tudo. Ele foi caminhando para fazer o 4º gol. A saber agora se vai ser validado o gol, porque no lançamento para o Janderson, talvez estava numa posição um pouco à frente no passe que deu o Rainer. A princípio mantido o gol. Galdino não perdoa, Galdino marca. Na marca de 20 minutos, 5 para o Vila, 0 para a Ponte. Piscinato. A defesa da Ponte Preta completamente perdida, os jogadores batendo cabeça ali. O Galdino, ele tem a paciência, tem a calma, ele consegue dominar a bola em direção ao gol, entrando dentro da pequena área. A zaga da Ponte Preta batendo cabeça, os jogadores não conseguem marcar o ataque do Vila Nova. Mais uma boa jogada do Janderson pelo lado direito, e aí uma senhora goleada, 5-0 no Onésio Brasileiro Alvarenga. Ponte Preta vai passando mais uma vergonha dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. O VAR está analisando ainda. Rodrigo Batista Raposo já avisa no ponto eletrônico do árbitro que o gol foi legal. Bola em jogo, mais uma vez, eu confirmo, 22 minutos e meio, metade do segundo tempo, 5 para o Vila, 0 para a Ponte do Pinheiro. Olha, é o seguinte, em termos de Libertadores, agora 28 pelo tempo Maracanã, Flamengo 0, Cruzeiro também 0. Esta é a Bandeirantes com Miga Atacado, produtos no atacado e no varejo, grande variedade e qualidade, ofertas sensacionais todos os dias, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba, confira eiga.com.br. É o seguinte, 210 likes, a galera veio mesmo, 210. Vamos pelo trabalho da Bandeirantes, pelo dia pesado que foi hoje, tecnicamente com problemas nos links de internet. Ele tá fazendo um trabalho show de bola aqui pra galera. Deixa o like pra gente aí, deixa o like aí pra gente. E vem de novo aqui pela ponta direita. Olha, quase fizeram mais uma defesaça do Vinícius, mas eu tenho a impressão que não valeu. O jogo já estava parado, hein, Pepe? Aí o Vinícius sai pagando geral ali, mesmo com 5-0. O goleiro da Macaca cobra ali lealdade e hombridade dos seus companheiros. O jogo foi parado pela falta do João Vieira para cima ali do André Lima dentro da área da Ponte Preta. Macaca que está completando 117 dias sem conquistar uma vitória. O último triunfo dia 24 de abril contra o América Mineiro pela 6ª rodada da Série B. Eu vi um camisa 11 em campo do Vila, é isso? Ou não? Não consegui enxergar. Ou estou vendo demais?
baixotinho, camisa 11 ali. 11 é o Rian, entrou em campo. Ninguém pegou. Agora aí, ó. Ó o Rian. Vamos confirmar. A TV não viu, ninguém viu, mas os olhos de RW com esses óculos que o ferro velho há de comer viram. Já confirmo no lugar de quem que o Rian entrou. Rian que marcou o gol da vitória do Vila no primeiro turno. No dia 11 de abril, a Ponte Preta perdeu por 1-0 e o gol foi marcado pelo Rian, que agora está em campo. Já confirma a alteração. Entrou no lugar do André Luiz. Saiu o André Luiz com a camisa número 7 e entrou o Rian com a camisa número 11. Olha aí a Ponte, levantamento na grande área, saiu o goleiro, Elton Leite, expulsa o perigo dali, toca de cabeça, Palácios para a grande área, rasga, Thiago Panhussá tira dali. E foi esse Rian quem bateu para mais uma defesaça do Vinícius Ferrari daquele lance que estava invalidado, que eu te chamei agora há pouco. Foi ele. 24:40. No rodízio dos comentaristas, eu acho que o último foi o CH. Então, Gleger, não, foi o Gleger. CH e o jogo. Mais uma alteração no time do Guto Ferreira, ele vai variando o time. Mais duas, vamos lá. Marquinhos Gabriel saiu também. Saiu Marquinhos Gabriel com a camisa número 10 e entrou o 31, Dodô. Então tem Dodô e Dudu agora, hein? Para todos os gostos, né? Para a criançada em casa que está aprendendo as vogais, tem Dodô e Dudu também. Pois não, CH, e o jogo 5-0 para os caras. Antes, se o amigo permite, Pedrinho, você tem a exata data ou desde quando o Jonathan Cafu está no departamento médico? Não tenho, mas vou levantar agora, CH. A fatura está absolutamente decretada. Quando a gente pensou que a coisa poderia ser um pouquinho melhor, né, ou menos complicada para a Ponte, duas transições rápidas, né? A Ponte totalmente desarrumada, desguarnecida, desorganizada, tomou 2 gols que foram gols verdadeiramente de treino. O Vila Nova fez o que quis. Aliás, o Vila Nova vem fazendo o que quis desde o primeiro tempo, né? Infelizmente, 5-0, a tendência, se o Vila Nova não diminuir o ritmo, é fazer mais, infelizmente. 26 minutos, falou o CH. É verdade, agora entrou um ligeirinho desse Rian aí, cara. Ai, Ponte Preta, bota as barbas de molho. Na Ponte entrou camisa 4. Entrou camisa 4, Diego Leão, e o 17, Miguel. A TV não pegou aí as alterações, mas daqui a pouco eu vou trazer. Enquanto isso, vou passar a última alteração do Vila Nova. Saindo o camisa número 3, Thiago Panhussá, para a entrada do 13, William Formiga. William Formiga com a 13 no lugar de Thiago Panhussá. Já confirmam as alterações da Macaca. E o Formiga pegou a braçadeira de capitão do Thiago Panhussá e ficou com ela. E a Ponte vem. Teles vem pro lado esquerdo do campo. Se jogou pedindo uma falta, o árbitro não marcou. Bola com a equipe do Vila mais uma vez. 26:55. Esse é o segundo tempo. Você está na Bandeirantes Campinas com o aroma das ervas, que é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre dos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. CH, a última vez que o Jonathan Cafu ficou à disposição do Márcio Zanardi foi no dia 8 de julho, na partida contra o Criciúma no estádio Moisés Lucarelli. Desde então, não foi mais relacionado. Jonathan Cafu, segundo informações extraoficiais, segue em tratamento de um problema na panturrilha. Obrigado. Léo Gomes, quem saiu para a entrada do Diego Leão. E agora um cartão amarelo para o camisa meia dúzia da Ponte, Juan está amarelado, primeiro cartão do jogo para o garoto da Macaca. Deu um carrinho ali no camisa número 16 do Vila Nova. O jogador Igor Carius está amarelado, Juan. Não tá fácil hoje não, né, Pepe? Muita alteração. Alteração, a TV não mostra alteração. Alteração da alteração. Esse futebol pífio da Ponte Preta. Mas, cara, é o seguinte, tá olha... Tá combinando com o jogo, né? É verdade. O CH, o Janderson chega a 5 gols, ele tem 35% de precisão nas finalizações e tem 4 assistências. Olho nesse camisa 99, candidato a craque, hein, CH? Olha, sem tirar o mérito do jogador, você tem razão em tudo que você falou, mas com esse time da Ponte, do jeito que tá fácil o jogo,
Vamos ver se numa partida mais equilibrada ele joga toda essa bola. Não estou tirando mérito não, absolutamente. É que a Ponte não está jogando mais nem 5% de um futebol minimamente organizado. Já o Marquinhos Gabriel, aliás, não é o Marquinhos mais, é o Igor Cariús, está caído. Atendimento médico, jogo parado já pelos lados da Ponte. O Gleger, o Brandão, com 3 gols, artilheiro da Ponte na Série B, não teve, bem dizer, chance nenhuma no jogo de hoje, né? Passando totalmente em branco. Exatamente. E é triste, né? Triste ver a situação da Ponte no jogo. Você vê 5-0, fora os ameaços, né? E aí o que acontece? O que fez o Guto? Vou oxigenar o time. E aí coloca jogadores do mesmo nível. Então, quer dizer, aumenta ainda mais a dificuldade, porque até então os caras já estavam desgastados, né? E aí ele coloca os caras que estão no banco querendo uma vaga no time titular, zerado, e que no aspecto técnico a mesma qualidade daquele que acabou saindo. A situação é cada vez pior. Pois não, Edu Pinheiro. Arrascaeta 34, primeiro tempo, Maracanã explodindo, Flamengo 1, Cruzeiro 0, é Libertadores. Agora que vai se levantando o Igor Cariús, hein? Não tinha jogo no Oba. Vai se levantando agora o lateral esquerdo, camisa 16 do Vila. Mais do que transmitir jogos, a Rádio Bandeirantes Campinas construiu uma relação de confiança com seus ouvintes. É a voz que informa, emociona e leva o futebol para dentro da casa de milhares de pessoas. Rádio Bandeirantes Campinas, o som da credibilidade, da tradição e da paixão pelo futebol. Passando de geração em geração, desde 1933. É como a Bandeirantes, meia hora de futebol. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Confirmando 30 minutos, segundo tempo. Bola volta a rolar no Oba. 5 para o Vila, 0 para a Ponte, Edu. Ainda na Série B, encerrado Avaí 2, Sport 1, encerrado Fortaleza 1, São Bernardo também 1. Libertadores, Palmeiras venceu 1-0, o Cerro Porteño lá no Paraguai, está nas quartas de final. E na Sul-Americana, Atlético Mineiro e Bragantino foi 2-2 lá em BH. O Bragantino eliminado porque o Galo venceu em Bragança por 1-0. Ô Roger, pois não. E confirmando a outra alteração da Ponte Preta, saiu David da Hora com a camisa 18 para a entrada do garoto Miguel com a 17. Então tá Miguel ali. Ponte Preta faz 2 linhas de 4 jogadores. O Diego Leão, uma espécie de lateral direito, Sérgio Palácios, Lucas Cunha e o Júlio, e uma segunda linha com André Lima, Gustavo Teles, Miguel e Juan, e o Brandão lá na frente. Olha, o PP, 2 linhas de 4, na tua informação, na minha plancheta aqui, tem um mapa do Brasil. Tá parecendo um formigueiro. Aqui tá tudo, ó, um caminhozinho de rato aqui, ó. Uma linha de 5, a linha do meio com 4 jogadores e o Brandão lá na frente. Olha a situação da minha prancheta. Virou bagunça. Não, o que é isso? Tenha dó de mim, deixa o like aí, ó. Alô, Noêmia, alô, Newton. Abraçando aqui o Marcos Ramos, o Guilherme Henrique também comigo, Maurício Alexandre. Registrando aqui o Léo, um abraço, Gustavo Souza também, toda essa grande galera acompanhando a Bandeirantes, deixando o like aí, vamos chegar a 300. Tem escanteio, o time do Vila, 32. Já nós vamos começar a suplicar no final do jogo, que pode vir o 6º gol aí. Estamos com 32 minutos. 32 minutos, a etapa final de jogo. Escanteio. Atenção, Vinícius Ferrari, abre o guarda-chuva aí, garoto. Abre o seu guarda-chuva aí para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Lá vem ela rolada na boca do gol, rasga lá de trás, Diego Leão. Tira o perigo, rebote cá aqui no setor intermediário com Rainer. Todo Vila Nova no campo de ataque. Ninguém da Ponte no seu campo de ataque. Todo mundo no campo defensivo. A pátria Ponte Pretana está aflita nesse calvário que passa a Associação Atlética Ponte Preta. Levantamento do Igor Cariús pela ponta esquerda. Tirou a zaga. Ponte Pretana. Rebote voltou para Galdino. Fez um dos gols. Limpou bonito ao seu marcador. Puxa na perna esquerda. Rolou para Cariús. Lado esquerdo do campo. Empurrou para Janderson. Lado esquerdo tabelou com Cariús. Chegou na linha de fundo. Esqueceu a bola. Mesmo assim voltou para pegar e foi deslocado. É falta do Palácios para cima dele. Uma tarjeta amarilla para ele. Uma tarjeta amarilla, uma falta mais peligrosa. Falta para a equipe do Vila Nova, Pepe.
o juiz Maguielson Lima Barbosa até sinalizou. Não foi a primeira nem a segunda, foi a terceira falta, por isso o cartão amarelo. E com esse cartão, o Sérgio Palácios não fica à disposição do Márcio Zanardi para a partida da Ponte Preta no próximo domingo contra o Avaí no Majestoso, às 4 horas da tarde. E só um detalhe, a Ponte Preta, depois desse jogo do Avaí, joga no outro domingo, dia 30, contra o América, lá no Arena Independência, e depois, mais uma vez no domingo, contra o São Bernardo no Majestoso, dia 6 de setembro. Roger. Juizão Maguielson pegou um copo também, jogaram um copo ali, né? E levantou o copo mostrando para o quarto árbitro. Olha que imbecil o torcedor do Vila Nova que fez isso, né, cara? O time tá ganhando nas de nuvens. 5-0. É, pô, vai relatar com certeza. Falta pros caras, aquela falta do Palácios ainda. Lá na ponta esquerda, parte o levantamento, o Rainer levantou na boca do gol, desvio, é gol! É gol, 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 é gol. William Formiga, gol do Vila. William Formiga, o capitão camisa 13. Ele não perdoa, ele marca. Explode o Onésio brasileiro, Alvarenga. Chega ao 6º gol. Na primeira falha do Vinícius Ferrari. Um cabeceio a queima-roupas, o goleiro vai. Não acha a bola, pega pelo rabo a pelota do jogo. Ela passa meio que por debaixo do camisa 30, o arqueiro Ponte Pretano. Tá no lucro, tá no crédito, mas nessa ele falhou. William Formiga é fatal, letal, sangue novo, entrou para fazer o gol. 6 Vila Nova, 0 Ponte Preta. O que vale é o detalhe. Conta aí, Pedro. Ô Roger, eu até queria o auxílio do CH e do Gleger também, mas a defesa da Ponte Preta, eles não marcam os jogadores, eles ficam olhando a bola. Tá 6-0 pro Vila Nova, de 4 a 5 gols. Os jogadores do Vila estavam sozinhos dentro da área da Ponte Preta. Agora o William Formiga, que é um zagueiro, tem boa estatura, tá sozinho na marca do pênalti. A Ponte Preta faz uma linha na linha da pequena área e o defensor da equipe do Vila sozinho para cabecear. Teve todo o tempo do mundo para pensar onde iria cabecear, girar o corpo. E aí, infelizmente, o Vinícius Ferrari, que é um grande goleiro, um goleiro promissor, mas aí também chega uma hora que nada mais dá certo, a vaca já foi pro brejo e a Ponte Preta vai passando mais uma vergonha nacional. 6-0 para o Vila Nova na Série B. Este é o futebol da Bandeirantes, 36 e 33. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Começar com o Gleger Zorzin, especialista da área, para falar da presença do Vinícius nesse 6º gol do Vila Nova. Falha houve, mas eu tô com um PP de gênero, número e grau. Se ninguém sobe para marcar o jogador que vai cabecear e só fica olhando a bola, o goleiro não tem o que fazer com um tiro fatal de cabeça como esse, né, Gleger? A Ponte está anestesiada, né, Roger? Tomou aquela anestesia geral e não consegue. Você vê, é só olhar o perfil aí, a movimentação do time. Tá anestesiada. Tá atordoado o time Ponte Pretano. E o Vinícius, infelizmente, nessa ele falhou, mas como você disse, né, cara? Ele fez 3 milagres no jogo. Mas nessa daí, sem dúvida nenhuma, ele cometeu uma falha técnica, né? Ele definiu um pouco antes e aí a bola passou por baixo. Carlos Henrique, o bate pesado. É o que a gente falava, né? Vira 3, acaba 6. Eu não sei se vai acabar 6, viu, CH? Talvez acabe com mais. Eu espero que não, mas tudo indica que sim, né? Como o Gleger colocou, a palavra certa é a Ponte está grogue. Grogue de verdade. Os jogadores não se posicionam, trotam em campo, não há posicionamento, não há organização. Infelizmente, a Ponte passa vergonha no Oba. Tomara que não tome mais gols, mas tudo indica que tome. Vai, alteração. Pepe. Vamos nessa. Alteração de centroavantes. Saindo o Brandão com a camisa 21 para a entrada do garoto Damião com a camisa número 9. Agora, se você me permite também. Você tem liberdade total aqui, Pepe. Agora tá permitido.
Por qual motivo? Eu nem sei o que é, mas tá permitido. O Zanardi vai colocar um garoto, a Ponte tomando 6-0. O próprio Brandão, que apesar de jovem, 22 anos, mas é mais experiente, não relou na bola. Vai colocar um menino, talvez, para queimar o garoto? Eu não concordo. Vamos lá, vem a Ponte pelo setor esquerdo, já vai falar o Gleger. Lado esquerdo do campo, domina por aqui. Time da Macaca com o Miguel. Tenta prender no campo de ataque, a bola sai, lateral para a equipe do Vila Nova. E aí, Gleger? Essa situação do Damião entrar. Você viu o que o CH falou agora? Que é verdade, eu disse que a Ponte tá anestesiada. O que ele faz? Cara, o Brandão não tá ajudando nada, não tá correndo pra ninguém. Coloca o menino lá, pelo menos o menino vai se dedicar, vai correr, né? E vai tentar pelo menos dar uma pressão ali na saída de bola do Ponte Pretânia. Eu acho que foi isso que pensou o Zanardi e eu acho que ele acertou. O que fez o Brandão no jogo? Coloca o menino aí, pelo menos, ajuda a marcar lá, corre, luta, né? Faz falta, dá um pontapé, sei lá. Mas, pô, tá 6-0, tá certo. Mas vai queimar que jeito? Já tá, não tá nem queimado, já tá torrado, né? Mas pelo menos alguém que vá tentar minimamente se dedicar um pouco mais do que se dedicou o Brandão. Falta em cima do 35 da Ponte, Gustavo Teles. Falta que vai ser batida pelo time da Macaca na ponta esquerda. Vai Ponte, parte pro levantamento, forte demais essa bola, cruza toda a extensão da grande área, Pepe. E foi pra linha de fundo em tiro de meta. Os zagueiros foram para a área, o Lucas Cunha, o Sérgio Palácios, aí o Gustavo Teles vai cobrar a falta, passa nem perto da área, nem perto do gol defendido pelo Elton Leite. Concordo com o Gleger, a Ponte Preta está anestesiada. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca! 40 minutos e meio, segundo tempo. Onésio Brasileiro, Alvarenga. 6 para o Vila, 0 para a Ponte, Edu. Estamos acréscimos no Maracanã do primeiro tempo, né? 47, Flamengo 1, Cruzeiro 0, gol do Arrascaeta. Flamengo vai passando, o Palmeiras passou, gol do Gustavo Gomes lá em Assunção. Cerro Porteño 0, Palmeiras 1. Ponte e Vila Nova se enfrentaram com este 30 vezes na história. Vantagem da Macaca, 12 vitórias da equipe de Campinas, 11 empates, agora 7 vitórias da equipe do Vila Nova. Quer dizer, era um freguesaço, né? Mas esse 6-0 vai ficar marcado na memória deste retrospecto, né? O retrospecto recente é mais equilibrado. Nos últimos 10 confrontos eram 2 vitórias para cada lado e 6 empates. Agora desequilibra com esse 6-0 o Vila Nova. Nos 2 confrontos mais recentes, o Vila levou a melhor e venceu as 2 partidas, inclusive o último duelo do primeiro turno, que foi em abril de 2026, vitória do Vila aqui em Campinas, 1-0, gol do Ryan, que está em campo agora, o camisa número 11. 41 e 48, falta do Teles de ataque, é bola para a equipe do Vila, que desce para o campo de ataque. Cariús é lançado do lado esquerdo do campo, já quicou para o Janderson correr, ele corre mesmo, chegou pelo lado esquerdo, já fintou, o Palácios ganhou, tocou para trás, afasta o zagueiro, mete para fora a Cunha, escanteio para os caras, Pepe. Mais um escanteio e dá para ver na fisionomia dos defensores da Ponte Preta, estão cansados, abatidos. Seria melhor para Macaca o jogo terminar antes dos 45 minutos. Eu só de coração torcer para que esses moleques que ascenderam aí tão rapidamente profissional, que não tenham o currículo manchado, né? Que eles tenham mais chance na própria Ponte, né? O ano que vem na Série A2 e tudo mais, para que não interrompam, porque eles têm qualidade. Eu vejo ali o Diego Leão, cara, porra. O Gustavo Teles entrou bem também, o Júlio, belo lateral, que isso não contamine a sequência dessas verdadeiras pedras preciosas da Associação Atlética Ponte Preta. Bola na área da equipe da Ponte, sobe Palácios, tirou dali, rebote, voltou, atenção de fora, bateu. Rian, dessa vez bateu mal pela linha de fundo, tiro de meta para bater o goleiro Vinícius. O Rian, que é canhoto, tem um bom chute de perna esquerda, mas dessa vez, como disse aí na vinheta, pegou muito mal o camisa número 11 da equipe do Tigrão. Vila Nova que vai vencendo a Macaca por 6-0 e o Vila volta a campo no próximo domingo. Visita a equipe do Operário às 18 horas lá em Ponta Grossa. Roger. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia, ofertas sensacionais todos os dias para abastecer sua casa e seu negócio. Confira nas lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br, saiba mais. 43, eu tenho a impressão
ele não vai querer dar acréscimo nenhum. Não sei se ele vai deixar o jogo correr muito mais não. 6-0, é claro que normalmente ele daria uns 5 ou 6 minutos, mas eu tenho essa impressão. 43 agora, você tá ligado na Bandeirantes, já tem o apito final. Com o Edu Pinheiro e todos os nossos comentaristas participando das informações do Pedro Piscinato, a coletiva do Márcio Zanardi. Fico me perguntando, né? Vai dizer o que o Márcio Zanardi, né? Quais são as palavras que vai usar o Zanardi? Normalmente nos jogos fora de Campinas ele dá um pronunciamento, podemos dizer assim. A assessoria encaminha um áudio de 2 minutos. Confesso que vai ser difícil até para o técnico ter palavras após uma senhora goleada. Rian lançado, ponta direita, entrou na área, fintou, trouxe na perna esquerda, bateu pro gol! Vinícius Ferrari encaixa firme, essa com menos dificuldade, hein, Pepe? Dessa vez, mais uma vez, melhor dizendo, o Rian não pegou bem na bola, o Vinícius encaixou e não soltou. O Vila Nova que vai chegando aí a 20 rodadas consecutivas dentro da zona de classificação do G6 da Série B, nesse novo formato aí que passou a valer nesse ano de 2026. Ó, a Ponte vai bater o recorde do ABC, né? Não tem jeito. Provavelmente. São 17 jogos sem ganhar, o recorde do maior jejum sem vitórias na história da Série B do Campeonato Brasileiro, do ABC de Natal, em 2015. Foram 19 jogos, então faltam 2 para a Ponte ter esse recorde negativo. Só 3 vitórias no ano, é muito pouco, é muito pouco. E o Márcio Zanardi, esse vai sendo o 11º jogo dele no comando da Ponte Preta, a 9ª derrota e 2 empates, ainda não venceu desde que chegou na Ponte Preta o Márcio Zanardi. 45 minutos, ele deu 4 minutos, vamos a 49. Vamos a 49, 6-0 para o Vila Nova. Fora 3 milagres feitos pelo Vinícius Ferrari. É isso mesmo que você ouviu. Podia tranquilamente o jogo estar 9. Olha o domínio do Janderson lá pelo setor esquerdo. Rola a bola pelo meio. Rolou em cima do jogador de defesa da Ponte. Tira, sai pro jogo. Sai com categoria André Lima. Já abre a bola aqui pelo meio de campo. Teles domina. Abre de perto da direita, soltou lá no comando para ninguém no vazio. Literalmente no vazio. Tanto que o goleiro Elton vai lá para pegar a bola. E só para a gente ilustrar um pouco mais o que foi esse atropelo, né? Além dos 6 gols, foram 6 grandes chances para a equipe do Vila Nova. 25 chutes deu o Vila Nova, 4 deu a Ponte Preta. 9 defesas fez Vinícius Ferrari, 2 fez Elton Leite. Foram 8 escanteios a 4 para a equipe do Vila Nova. Isso tudo reflete no placar de 6-0, que poderia inclusive ser mais. Vem Breno, bora, domina, toca lateralmente para Igor Cariús. De novo, passa a dominar do campo de ataque o time de Guto Ferreira. O Gordiola tá feliz a vida, 6-0. Mais uma vitória da equipe do Tigre, vai chegando a 40 pontos. Já inverte a jogada, agora com Galdino. Galdino solta aqui pelo meio de campo, Dodô vem pro domínio, devolve com Galdino. 47 minutos, acaba, pelo amor de Deus. E vem Rainer, ponta direita, entrou na grande área, bateu pro gol! Na rede, pelo lado de fora! Quase o lateral foi deixar o dele também, Piscinato. Eles aproveitaram, né, que tá todo mundo fazendo, o Rainer se lançando ali ao ataque. Por pouco o Vila não faz o 7º gol do jogo, mas já não valia nada. Assistente número 1, Leila Nayara Moreira da Cruz, já havia levantado o instrumento, jogo parado. Arbitragem passando ilesa, Maguielson Lima Barbosa, esse habitante de Brasília, nossa capital, 35 anos, sem muita dificuldade, poucos cartões, né? 2, se não me engano, mostrados até aqui, ambos para a equipe da Ponte Preta, né? Se a minha prancheta que está aparecendo uma operação do coração, eu olho para ela aqui, parece que eu vejo um peito aberto com o coração batendo lá dentro, uma coisa absurda. 48! Tem bola a equipe da Ponte Preta, hein? Lateral aqui na ponta esquerda. Bate Júlio. Faz a tabela. Atenção, caiu pelo lado esquerdo. Damião deixou a sua bola um pouco mais atrás de novo para o 35, Gustavo Teles. Ele sassarica, entrega na ponta. Vamos lá. Tentou, né? Tentou Júlio, mas não conseguiu. A Ponte aperta a saída. A molecada da Ponte em campo. A base Ponte Pretana segurando o piano. E segurando o Cirrojão. Agora uma falta e um 3º cartão do jogo. Agora para o Damião, mais um para a equipe da Ponte, Pepe. Na verdade foi o Miguel. O Miguel, verdade. Camisa 17. E mais um que estava amarelado. A situação já não está fácil.
e aí o Márcio Zanardi perde mais uma opção para a próxima partida. Além do Miguel e do Palácios, que estavam pendurados e receberam o terceiro cartão amarelo, o Júlio e o André Lima também têm 2 cartões amarelos cada. É a Ponte que recebe o Avaí domingo, 4 da tarde. Imagina o clima que não vai estar no estádio Moisés Lucarelli. Vai terminar o jogo, árbitro. Marca de 49, apita o árbitro. E a confusão dos jogadores do Vila Nova com os jogadores da Ponte Preta. Dedo em riste, clima fecha. 6-0 Vila Nova. Uma vitória vergonhosa, histórica, acachapante, um chocolate. Mais uma página muito triste nesse ano, talvez o pior da história da Associação Atlética Ponte Preta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fora as defesas milagrosas. O Palácio é o que mais discute com os jogadores do Vila Nova e é um dos mais limitados. A culpa não é dele, né? De quem trouxe. Palácios colombiano. E ele vai lá ainda tirar satisfação. Vamos torcer para que tudo se apazigue. Não dá para ficar pior ainda, Ponte Preta. Não deixe ficar pior. Márcio Zanardi em tricampo agora e tira o seu zagueiro. Porque ele sabe que não dá para complicar. Já não tem jogadores para escalar contra o Avaí. Ter uma expulsão depois do apito final do árbitro seria a cereja do bolo da tragédia da Ponte Preta. Terminou o jogo. Clima tenso, PP. Tenso demais. Zanardi tá lá ainda para tirar os caras, porque ele sabe que agora ele tem que poupar o time de ficar mais retalhado ainda para jogar contra o Avaí. Tem pouquíssimas opções. Hoje, mais uma vez, um banco de reservas com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opções. Todos garotos da base. O jogador mais velho do banco de reservas era o Guilherme Viana, o goleiro reserva com 22 anos, Roger. É uma situação muito triste, muito lamentável da Ponte Preta. Foram contratados 11 jogadores, 3 já foram embora antes mesmo de estrearem com a camisa da Ponte Preta, antes mesmo da diretoria que prometeu pagar o transferban e não cumpriu. Mais uma promessa feita pela diretoria não cumprida. E aí tem 8 jogadores treinando, mas sem poder jogar. O goleiro Douglas Marques, os zagueiros Iago Ribeiro e Diogo Silva, o lateral esquerdo Jota, o lateral direito Williams Bahia, o volante Otávio e além dos meias Cezinha e David Brau. Os atletas estão treinando, mas a diretoria não paga o transferban, não pode inscrever esses jogadores e a Ponte Preta vai colocando os 2 pés na Série C de 2027. E teve Elvis que saiu no primeiro tempo ainda e pode ser... Saiu com dores no joelho, pode se tornar mais uma baixa aí nesse time da Macaca. Pode ser que desfalque a Ponte no jogo contra o Avaí. O Elvis que saiu ainda no primeiro tempo, o capitão Ponte Pretano. Bom, foi isso, 6-0, um chocolate. Vila Nova 6-0, Vila não tem nada a ver com isso, tá jogando fino da bola. Time que tá chegando firme pro acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, atropelou a Ponte. Alguém anotou a placa em Goiânia, hein? Lá no Onésio Brasileiro Alvarenga. Vem aí o apito final, maior pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Esta é a Bandeirantes, timaço do Batista. Vem aí Edu Pinheiro e todo o timaço da Bandeirantes em FM 85,7. Em nome de Iga Atacado, Rocha Autopeças e Aroma das Ervas. A sequência da jornada esportiva Bandeirantes para você. Jornada Esportiva. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, vai. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Edu Pinheiro. Mais uma grande vergonha, vergonha debaixo de vergonha, e vai acumulando a Ponte 2006, olha, só 3 vitórias no ano, no mais decepções e baixas decepções e problema financeiro terrível, né? Olha, com 13 minutos já estava 2-0, o Janderson 1-0 a 9, depois a 13, André Luiz Esponte 2-0, a 39, 3-0 Marquinhos Gabriel, e 3-0, primeiro tempo 3-0. Aí veio o quarto gol, a 18, segundo tempo com o Dudu. Depois 5-0 Galdino e 6-0 William Formiga, aos 34, com boas defesas aí do goleiro Vinícius, senão a vergonha teria sido maior, tá? Vamos lá, Gleger, eu começo com você. Vila Nova 6, Ponte 0. Edu, é até difícil, né, da gente fazer um comentário agora, pós-jogo, depois dessa derrota acachapante. Nossa, que vergonha, né, cara? É difícil, cara. A situação realmente é complicada. Eu só espero que essa derrota, que é uma derrota emblemática, dá pra dizer assim, uma derrota gigante, que os caras comecem a se mexer, né, cara? Porque não tá, quando a gente acha que chegou no fim do poço, o buraco é bem mais embaixo, né? Cara, não dá nem pra dizer, não dá nem pra comentar. É incomentável tudo que nós vimos hoje aqui. Eu não sei, meu amigo CH, meu parceiro aí de comentário, mas, cara, não tem o que falar. Você vai falar o quê? Vai criticar os jogadores? Mas como é que se critica os jogadores na situação que esses caras estão? Você vai criticar o treinador? Você vai criticar, por exemplo, o goleiro que acabou falhando lá no 5º gol? Você vai... Cara, não dá. É incomentável. Eu lamento muito, a gente fica muito triste, né? Porque é uma história, é um time gigantesco. Tá, olha, eu tô aqui com meu celular, tô recebendo 1 milhão de mensagens de torcedores indignados com a situação ponte-pretana. Mas são muitas mensagens mesmo, né? São muitas. Que hora que esses caras vão acordar? Que hora que vão salvar a Ponte Preta? Que daqui a pouco vai fechar as portas? Aonde já se viu um time centenário com toda a história que tem a Ponte fechar as portas? Cara, é realmente preocupante. Eu lamento muito essa derrota. A gente esperava que seria mais uma derrota, obviamente, até pela qualidade do time do Vila, mas não que fosse dessa forma, desse jeito. Realmente foi vergonhosa. Mas o torcedor, ele que tá magoado, chateado, machucado, a gente vê, Edu, é só fazer uma comparação técnica. Pega o time do Vila, tecnicamente, e pega o time da Ponte. Cara, é gigantesca. Parece, sabe o que ou não? Um time de um campeonato amador de uma cidade enfrentando um time da Série B. Essa é a nítida impressão que eu tive. Então eu lamento muito, fico muito triste, mas enquanto não houver uma reviravolta, vai ser daí para pior, Edu. Olha, realmente... Olha, uma vergonha atrás da outra. Torrano e Berlim só pensando no quanto vão ganhar destruindo a nossa ponte. Por interesses próprios, deve estar fazendo churrasco, tomando uísque, enquanto todos sofrem por não poder fazer nada. Por amor à Ponte Preta, onde estão os conselheiros e verdadeiros ponte-pretanos que não fazem nada contra esta dupla destruidora? Assinado Antônio Jardim Boa Esperança. CH, Vila Nova 6, Ponte 0. Edu, meu amigo Edu, eu digo que o resultado, ele explica o que foi a partida por si só. A Ponte não teve em nenhum momento dos 94 minutos, qualquer lampejo de consciência, de futebol organizado. E para piorar a situação da Ponte, foram gols muito rápidos que a Ponte tomou. Não é? E o time nitidamente, além dos problemas técnicos e tudo que a gente já sabe, nitidamente você percebe o problema emocional que esse time tem, né?
O time tomou o primeiro gol, já desarrumou. Tomou o segundo, desmontou completamente, derreteu. E aí o Vila Nova fez 3, poderia ter feito 6 no primeiro tempo. No segundo tempo, quando o técnico Zanardi mexeu no time, nos deu a impressão de ter melhorado, mas nós nos enganamos, não é? Foi aquele suspiro último que o paciente terminal acaba dando, né? Vai na UTI, dá aquela melhora e a melhora é para efetivamente vir a falecer. Eu lamento muito tudo isso que está acontecendo com a Ponte, é uma situação extremamente triste. Eu espero que a torcida continue preservando esses jogadores, eles não têm culpa, tudo que está acontecendo é um erro grotesco de planejamento ou de falta de planejamento, e eu não alimento, quem me acompanha todos os dias sabe, eu não alimento nenhum tipo de esperança em relação à mudança de cenário. Qual é a mudança de cenário? Entrar dinheiro para pagar os caras. Eu não me iludo com isso. Para mim, e eu virei aqui nesse microfone para dizer efetivamente o contrário, para mim, essa história do transfer ban não vai ser resolvida, a SAF vai se arrastar até o final do ano, e aí eu não sei o que vai acontecer. Nitidamente o Elvis, em carta aberta, através da internet, deixou claro que o time vai a campo contra o Avaí. Depois disso, se não pagar, aí a situação vai ficar extremamente complicada. Seria terrível para a história da Ponte, para a história do campeonato, a Ponte não ter time para poder efetivamente entrar em campo. Tudo indica que é isso que vai acontecer. Espero que não. E digo mais para fechar meu comentário. O Zanardi já esgotou efetivamente todo o estoque de convencimento que ele tem no seu arsenal para poder convencer os jogadores que o dia seguinte pode ser diferente e mais positivo. Não sei o que vai ser, triste a situação, e hoje a Ponte tomou 6, como poderia ter tomado 9, 10. Eu não me lembro de uma partida tão ruim do time da Ponte em todo o tempo que eu estou em Campinas. E olha que eu já assisti coisas grotescas, mas o que eu vi hoje é algo de assustar todo mundo, Edu. Ô, Edu. Sim, pois não? Rapidinho aqui, a assessoria de imprensa da Ponte Preta já informou que hoje não terá entrevista com o técnico Márcio Zanardi, não terá aquele áudio, aquele pronunciamento do treinador da Ponte Preta. Não sei se isso é um indício de possível demissão do técnico, já estou checando aqui, conversando com algumas pessoas, mas se tiver novas informações eu trago aqui dentro do apito final, mas hoje especificamente não teremos as falas ou a fala do técnico Márcio Zanardi após a partida, tá bom? Mas olha, fala uma coisa pra mim, o Zanardi tem toda a razão, né? Até que ficou demais, né? Não dá pra ficar. Vai ficar fazendo o quê? São 11 jogos, né, dele? 11. 11 jogos, 9 derrotas e 2 empates. 9 derrotas, 2 empates nas mãos dele. A Ponte marcou 6 gols e sofreu 26. Correto. 6 gols com o Zanardi e sofreu 26. Como é que ele vai administrar um grupo? Essa semana não deu nem treino, né, Pedro? Parece que não. A Ponte jogou na sexta-feira à noite e aí após a partida contra o Náutico ele falou que não ia conseguir nem levar o time a campo porque o time tá desgastado fisicamente, o elenco já tá curto, a gente viu o Elvis saiu lesionado com 15 minutos aí, 20 minutos do primeiro tempo. Ele falou que ia trabalhar apenas a parte de recuperação, tanto física quanto mental dos atletas. Ele revelou que nem ia treinar no campo. E agora tem pouco tempo, porque hoje é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo já entra em campo de novo. Mas hoje, sabe, nosso time completamente absorvido de uma tal maneira, preparo físico, o ZH falou, o Greg também falou, mas olha, um vexame, viu? Mais um vexame. E eles, com essa situação, não receberam, acho que só janeiro esse ano, Pedro, é isso? De salário? Oi, Edu. É só janeiro que pagou esse ano? Isso, só o mês de janeiro. Isso sem falar de direito de imagem. Fora os jogadores remanescentes do ano passado, né? Pois é. E do que contratou também, uns 3 já foram embora. 3 já foram embora. O atacante João Neto, o zagueiro Alex Nascimento e o meia Enzo Boer.
Problema, viu? Boa noite, que humilhação, vexame jogar a toalha. Se não fosse o goleiro, seriam uns 9. Nas costas do Júlio, que não marca ninguém, foram 3. Agora as organizadas acabou, né? É mesmo, conselheiros servem pra quê? Antes as organizadas faziam barulho por menos. Saiu o gol no Maracanã? Empatou o Cruzeiro? Empatou o Cruzeiro, deixa eu ver aqui, empate do Cruzeiro, hein? No Maracanã, empatou o Cruzeiro, estão com 5 do segundo tempo. O gol foi há pouco aqui, o gol foi do Lucas Romero. Lucas Romero, a 5 do segundo tempo, empata. Flamengo 1, Cruzeiro 1, mesma coisa que foi 1-1 no Mineirão. Então, se terminar assim, vai pra pênalti. Vamos aí no nosso quadro, o quadro do jogo, não, claro, necessariamente da Ponte. Vamos ao o craque do jogo. O craque do jogo. Vamos lá, ele narrou aqui, Vila Nova 6.0. O que estaria pensando Roger Williams? Diga lá, Roger. Oi, Edu. Estamos de volta, né? Que noite triste, né, para a história da Associação Atlética Ponte Preta. Bom, o Vila não tem nada a ver com isso e é do Vila o meu craque. É o Janderson. Só faltou fazer chover lá na quente, ensolarada hoje. Não ensolarado porque o jogo foi à noite, mas digo durante o dia, né? Foi uma noite quente, uma noite na capital aí de 28 graus, mas só faltou fazer chover. O camisa 99 é para ele, meu voto, Janderson, craque do jogo. Um abraço, Edu, até a próxima. Parabéns, Roger. Oi, Pedro Piscinato, tem palpite, Pedro? Pra mim, Edu, Janderson fez o gol aí do Vila Nova, jogou muito bem. Quase todas as jogadas de gol passaram pelo Janderson. Então, para mim, Janderson, camisa 99, o artilheiro da equipe do Vila nesta Série B com 6 gols marcados. Para mim, Janderson, o craque da partida. CH tem palpite? O craque? Edu, craque do jogo, meu Deus do céu, que coisa constrangedora. Eu vou de Janderson, tá? Eu ia votar no Vinícius, mas como é que eu vou votar num goleiro que toma 6 gols? Mas a culpa não é dele. Tá bom, mas ele tomou 6 gols. Então não dá para transformá-lo em craque do jogo. Para mim, Janderson do Vila. Janderson do Vila. Oi, Gleger. Janderson do Vila. Janderson, então, o craque do jogo. Olha, é o seguinte, o Vila Nova é terceiro colocado, hein? E agora mudou o regulamento. Quando terminar a 38ª rodada, os 2 primeiros sobem. Por enquanto vai dando Criciúma e Juventude. Nesse momento, o Criciúma jogando em Ribeirão com o Botafogo, tá 0-0, os demais jogos encerrados. Com empate, Criciúma vai a 44, em segundo Juventude 42. Subiriam Vila Nova, Fortaleza, Operário e Sport. De terceiro a sexto colocado, o Vila Nova pegaria o Sport, sexto colocado, e o Fortaleza, quarto, pegaria o Operário, quinto. Jogos de ida e volta, e aqui sairiam mais 2 que subiriam. 4 serão rebaixados, Ceará, por enquanto, 25, Londrina, 21, América Mineiro, 11 e a Ponte, 10, hein? Em 23 jogos, 10 pontos. Quantos jogos faltam, Pedro? Faltam 15 jogos, Edu. Faltam 15 jogos. Isso. 45 escapa. A Ponte tem 10. Tem 10. Então, faltam 35. Você pega 35 pontos, divide por 3. Para saber quantos jogos, 35 divide por 3. 11, 12. Tem que ganhar 12. Dos 15, ganha 12. Né? Para não dizer outra coisa aqui. As mensagens estão chegando aqui. Já a gente vai para a ficha técnica, os demais quadros aqui. Às vezes eu quero ler uma mensagem, mas você tem que dar uma olhadinha antes. O universo vai cobrar o Ibelinho. Espero estar vivo para ver esse cara sofrer tá bom? Muito obrigado aqui o ouvinte, né, desabafando. Eu sou obrigado a parar, que é uma coisa pesada, né, na sequência. E realmente é um pouco né? É um problema que a gente quer ler a notícia, mas tem que dar um brequinho, não tem jeito, situação terrível. Olha, agora são 22h44, tá 1-1. Flamengo e Cruzeiro 1-1 no Maracanã, 12 segundo tempo, eu volto já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Oferecimento: Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Lá no Oba, em Goiânia, a ponte com Vinícius no gol, Lucas Cunha, Palácios e Gustavo Almeida, 3 zagueiros, o Júlio na lateral direita, André Lima, Léo Gomes, os volantes e Elvis e Daniel Baianinho pela lateral esquerda, David Daori e Brandão, os atacantes. Olha o seguinte, com 18 minutos de jogo, Elvis saiu contundido, entrou o menino Juan. No intervalo saiu Daniel Baianinho, entrou Gustavo Teles. E as demais, o segundo tempo, Diego Leão no lugar do Léo Gomes, o Miguelzinho no lugar do David Daora e o Damião entrou no lugar do Brandão, mas ainda no finalzinho. O técnico Márcio Zanardi. O Vila Nova de Elton Leite no gol, Rainer, Thiago Paganussá, depois William Formiga, Breno Bora e Igor Luiz, depois Igor Cairus, João Vieira, Dodô e Marquinhos Gabriel, depois Dodô, Janderson, André Luiz Esponte, depois De La Torre, aliás, André Luiz, depois Rian e De La Torre, depois Everton Galdino. Esse Thiago Paganussá jogou no Guarani em 2013. Guto Ferreira, técnico, Esponte, o árbitro Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal. 3 cartões o jogo inteiro, e os 3 para a ponte. O primeiro cartão amarelo a 27 segundo tempo, o Juan. Depois o Palácios levou amarelo e o Miguelzinho também. O Palácios e Miguel estavam suspensos, pendurados, né? Agora não jogam domingo contra o Avaí. No Majestoso não fica à disposição. Os gols, hein? E quantos gols? Olha aqui, 9 do primeiro tempo, Janderson 1-0, a 13, André Luiz 2-0, Marquinhos Gabriel a 39, 3-0. Depois tivemos aqui a 18 segundo tempo, Dodô 4-0, Galdino a 20, 5-0 e William Formiga a 34, 6-0. Público e renda não fornecidos, Vila 6, Ponte 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas! A loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Doutor Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas.
Iga Atacado. Tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Aproveite em agosto a promoção na H+ Benicenter. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, Vila Nova 6-0 na Ponte. Olha, das defesas do Vinícius que selecionamos aqui, baseado naquilo que o Gleger deu a nota, eu selecionei duas. Para não ficar ouvindo, foram tantas, né? Olha, a primeira proposta é essa. 32 do primeiro tempo, escanteio cobrado. E o Marquinhos Gabriel pega de 100 puro na entrada da área, sem marcação, ligação direta, cobrança de escanteio. Oi, Roger Williams. Escanteio, lá vem ela, aberta, jogada ensaiada, bate de primeiro, Marquinhos Gabriel, defendeu Vinícius, essa tem que ter, milagraço do camisa 30, Ponte Pretano, os caras estão treinando. Gol do Flamengo, é isso? Samuel Lino, hein? O VAR tá verificando, gol do Flamengo, 16 segundo tempo, Flamengo 2, Cruzeiro 1, tá 1-0 Flamengo, Cruzeiro empatou no final, no comecinho do segundo tempo e agora o Samuelino faz 2-1 para o Flamengo, tá sendo checado, esperando, já o informo, tá? Confirmou? Confirmou o gol não? Vamos lá. Bom, essa defesa, a outra foi no início do segundo tempo, a bola viaja tal e sobra pro Galdino no segundo pau, olha... E o Vinícius, goleiro da Ponte, se estica o braço e salva. Vamos lá, Roger. Darius pela ponta esquerda, levantando a banca do gol. Bateu o Galdino de primeira. Vinícius! Hoje é a noite dele. Milagre! Tira um gol feito do Vila, Vinícius Ferrari. O nome do jogo da equipe da Ponte vem de novo dos caras. Cariús pela ponta esquerda, bate na zaga. Bom, então essa foi a defesa no início do tempo. Oi, Gleger, eu selecionei somente duas, né? E qual que você fica? Qual? Eu fico com a primeira opção, Edu. É aquela no escanteio, né? Ligação direta. Aquela mão trocada. Isso, aquela mão trocada foi uma bela defesa. Marquinhos Gabriel mandou na idade de 100 puro, do jeito que veio, cobrança de escanteio e Vinícius no ângulo. Oi, CH, a defesa. Acompanho. Ó, e foi confirmado o gol do Flamengo, hein? 2-1, agora estamos com 18 segundo tempo no Maracanã. Flamengo vai passando às quartas de final da Libertadores e a defesa foi essa, a defesa do jogo. Escanteio, lá vem ela, aberta, jogada ensaiada, bate de primeiro, Marquinhos Gabriel, defendeu Vinícius, essa tem que ter, milagraço do camisa 30, Ponte Pretano. Gabarito do jogo. Sim, gabarito, Vila Nova 6-0 na Ponte, a nota do jogo, Gleger. 3. CH, a nota do jogo? Eu vou dar 5 porque o jogo teve 6 gols e mais pelo menos 5 oportunidades de gol. Tô falando da partida, não da Ponte. Então vou dar nota 5. Ô, Gleger, o menino Vinícius aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 defesas, né? Os gols que ele sofreu, anotei aqui o sexto do Irinho Formiga, né? De cabeça, a bola passou por debaixo dele aí. Essas e outras, e ele deu uma bronca, cara. Você viu, 23 do segundo tempo. Já tava 5-0. Mas tudo bem, pô, mas deu uma bronca. Mas ele, o garoto, cara, mas deu pra dar uma...
leitura labial. Sabe como é, nos galera? caras, né? A leitura a leitura labial... Ele mandou todo mundo tomar suco de caju, né? Ele foi no caju. Mas você precisa do moleque ficar bravo. Ó, vai tomar suco de caju, mandou todo mundo tomar Você suco vai falar de caju. pra mim, pô, mas depois de 5-0 ele ficou... Não, tudo bem, ele ficou, tá, mas ele deu, garoto, velho, que chamou a rapaziada lá, né? Vamos lá, o goleiro Ele não Vinícius. tava aguentando mais, né, Edu? Ele não tava aguentando mais, né, Edu? Foi um bombardeio. 6 defesas, pra mim, que poderiam, pelo menos 4 ser gols, e ele salvou, e 6 gols. Então eu vou dar uma nota 5 pra ele. Olha, eu sou obrigado a perguntar, pô, embora tomou 6 gols, você vai perguntar o que do zagueirado? Eu vou fazer por compartimento, vocês fiquem à vontade, tá? Os 3 zagueiros, Lucas Cunha, Palácios e Gustavo Almeida. Se desses 3 aqui alguém salvou, ou os 3 no mesmo nível, na guilhotina, ou ICH? Os 3, um desastre. 3 pros 3. 3 pros 3. Vamos lá, o Gleger? Eu também vou dar 3. Nota 3 para os 3. Foram muito mal. Vamos para as laterais aqui. O Júlio na lateral direita e Daniel Baianinho iria fazer a lateral esquerda. Mas no intervalo, o Baianinho saiu, entrou Gustavo Teles. Mas podemos colocar no bloco aqui. Baianinho de um lado, Júlio de outro, mas a Avenida do Júlio hoje estava muito aberta, hein? A Avenida do Júlio sem cone. Absolutamente aberta. Oi, CH. Os dois também, um trabalho desastroso. O Baianinho e o Júlio, os dois também levam nota 3. Pois não, Gleger, Júlio e Baianinho? 3 pro Baianinho, 3,5 pro Júlio. André Lima e Léo Gomes. Os volantes, CH. Eles trotaram, né? Não deram nenhum combate, não armaram, não fizeram transição. Um negócio que eu não consigo, se eu tivesse em campo, admitir certas coisas que eu vi, não é? Então vou dar nota 3 para os dois e paro por aqui, porque senão eu vou me exceder. E só para dizer o seguinte, que a única vez que a Ponte chegou, que concluiu, foi às 7 do segundo tempo, um escanteio cobrado e teve uma cabeçada. Para vocês terem uma ideia da fase da Ponte, nós não identificamos quem foi que cabeceou. Foi uma boa defesa do Elton Leite. Então, um desconhecido, né? É fase. A fase é fase. Tentando. Teve um problema na transmissão também, só para deixar registrado. Bom, onde que eu tô aqui? Os volantes você já fez, Greg? Léo Gomes e Daniel Baiano. Não, e o André Lima e Léo Gomes? Não fiz, Edu. E assim, nós ouvimos muito pouco o nome de ambos, né? Praticamente que não ouviu o nome deles no jogo. Nota 3. Só para avisar que o Elvis saiu com 18 do primeiro tempo, saiu contundido. Entrou o menino Juan. Bem, o Juan, vocês querem falar alguma coisa do Juan? Dos que entraram, o que mais jogou? E que ele fez? Que posição que eu ele não. jogou? Pode ser. E eu também não. Eu não quero falar. Não quer falar. David da Hora e Brandão. Olha, teve um gol, cara, no primeiro tempo. Foi 3-0, né? Primeiro tempo. Eu acho que foi o do Marquinhos Gabriel. O David da Hora tava lá na lateral ajudando, mas o cara passou com uma facilidade. Eu acho que o terceiro gol de todos que a Ponte tomou, na minha humilde opinião, foi o mais humilhante. Se você... A nossa técnica, você não tem aí, né, o Lucas? Não tem o terceiro gol aí, não tem. É porque a narração não pode. A imagem nós não temos, né? Nós não temos. Não tem. O terceiro gol, amanhã, tem os donos da bola amanhã, meio-dia, CH vai estar lá. Tem aí o terceiro gol? Dá pra mim ver a imagem aqui? Vamos dar só uma olhada aqui pra ver. Que ela começa um pouquinho atrás aqui. Ela começa lá embaixo. Se puder repetir, por gentileza. Ela começa... não dá. Já pega já na área, né? Mas foi assim um envolvimento tão fácil. Vamos lá, então. A dupla de zaga, CH, David da Hora e Brandão. A dupla de ataque de risos, né? Mas eles estão na vala comum como, né, os outros jogadores estão, né? Eles foram muito mal. Os dois, nota 3. E para você, Gleger, David da Hora e Brandão? Então, Edu, foram tão maus que teve uma hora que eu achei que o David da Hora não estava nem na hora. Nem no jogo, nem na hora, nem em lugar nenhum. Então, para os dois, nota 3. Tá, e para fechar com vocês dois, vou primeiro pegar o Gleger. É o seguinte,
Não vão nem cá, os que entraram jogaram muito pouco. Márcio Zanardi, o treineiro, ele completou quantos jogos? Aqui foram 11. 11 jogos, 2 empates e 9 derrotas. Nas mãos dele, a Ponte marcou 6 e sofreu aí 26. Vocês já falaram várias vezes, tá? A situação... Enfim, você comandar um elenco nessas condições, nessa situação, e veio uma notícia aí, uma informação do departamento aí do Paulinho Santana, né, que é o assessor de imprensa, que não teria coletiva. Não sei se é indício de alguma coisa. São duas perguntas para vocês. Se ele tem culpa e, na opinião de vocês, se eles deveriam sair. É isso que eu quero saber. Se vocês fossem o Mazanás, vocês sairiam? Começa com você, Greger. Eu já teria saído há muito tempo, né? Por toda a história e capacidade desse profissional. Eu admiro o Zanardi, é um baita de um profissional. Tem um outro profissional que eu admiro muito, que está na comissão técnica, aliás, 2. Né? O Zanardi, né, obviamente. Os auxiliares eu não conheço. Mas eu também, se fosse o Thiago Vegetti, que é um dos maiores preparadores físicos do Brasil, eu também já teria saído. E o Lauro. Cara, a situação é deprimente, né? É deprimente. Eu, sem dúvida nenhuma, não sei o que está fazendo o Zanardi estar aí até agora. Por toda a sua história, por toda a sua capacidade e qualidade. Ele disse lá no programa que tem a possibilidade da SAF, que inclusive o pessoal estava em contato com ele, né? Pode ser que seja isso, Edu, mas eu, olha, depois dessa sacudida que tomou lá em Goiânia, depois voltar para Campinas com a sacola, e o duro não é isso, né? O duro tem que voltar pro hotel, o voo provavelmente deve ser só amanhã. Imagina o tamanho da cabeça desses caras lá, né? Então eu, sem dúvida nenhuma, eu já teria pedido demissão há muito tempo, teria saído, e aí cada um segue a sua vida, né? Mas eu não tenho culpa nenhuma, cara, culpa nenhuma. O Zanardi tentou fazer o máximo que pôde, mas é difícil. É a mesma coisa eu falar pra dona Juliana e falar, viu, eu quero comer um omelete. Pra chegar aqui em casa e não tiver ovo, como é que eu vou comer omelete? É exatamente isso. Então, eu não vou nem dar nota pro Zanardi hoje, Edu. Porque acho que não é porque ele não mereça, tá? Mas é porque não tem nem o que falar de tudo isso que aconteceu com a Ponte hoje e o que vem acontecendo nos últimos tempos aí. O Márcio Zanardi, ele tem todas as licenças, gente. Todas as licenças. Ele fez todos os cursos. Se ele quiser ir pro exterior, ele vai. Ele vai. Ele, inclusive, é graduado no exterior. É um cara, né? Um cara culto, inteligente. Ele tem um equilíbrio. Pô, o cara se expor dessa maneira, para e pensa, né? Tudo tem um limite, até que foi longe demais. Sei lá. Um abraço, Glegre. Boa semana, viu? Valeu, Edu. Pra você também. Um grande abraço aí, um abraço pro CH e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente. Muito bem. Deixa eu ver, quanto tá o Flamengo? Tá 2-1, 28, Edu. Oi, pois não? Edu, rapidinho, antes do CH aí, rapidinho, parabenizar o pessoal da técnica aí, viu? Ah, sim. Parabenizar o pessoal da técnica. A gente sabe de toda a dificuldade que foi o dia todo aí e a galera trabalhou bem. Parabéns a todos. Eu não sei quem tá aí, depois você transmita o meu abraço na pessoa do Gil Kleber, que é o comandante da equipe técnica. Parabéns a todos, viu, gente? Muito obrigado. Valeu, boa noite. Boa noite, grande Gregor. Olha, 28 segundo tempo, o Flamengo 2-1 no Maracanã, vai passando aí para a próxima fase da Libertadores. Oi, CH, o assunto é Márcio Zanardi. Bom, essa entrevista coletiva que não aconteceu, ela pode ter um outro significado, o Zanardi ter pedido para ir embora. Não sei o que vai acontecer, amanhã nós vamos saber, o Pedro está tentando apurar, mas ele não tem culpa nenhuma. Ele não tem condição de trabalho, não tem jogador, não tem nada, não é? Então, se eu fosse o Márcio Zanardi, também teria, como o Glegger falou, já teria, né, pegado o meu carro e voltado para São Paulo. Todo respeito, eu não estou falando para ninguém abandonar, eu estou falando que eu faria. Porque a falta de consideração e respeito que esses homens que comandam a Ponte têm com esses jogadores, pela comissão técnica, pelos funcionários, é um negócio gigantesco. Foi base do meu comentário e digo de novo, não tem nenhum problema. Quando você acha que tem condição de realizar um trabalho, você tenta, se esforça, até acho que as pessoas na Ponte Preta estão tentando de todas as maneiras, mas não estão conseguindo. E quando isso acontece,
todos devem pedir ajuda. Abram o caminho para outras pessoas efetivamente trabalharem. Não está dando certo. Acreditar em milagre, eu não acredito mais nessa história de SAF. Não acredito mais. Se acontecer amanhã, eu virei aqui com nenhum problema. Olha, realmente a coisa tomou um rumo positivo. Tomara que seja daí até para frente uma situação diferente, mas não dá, não tem condição. A Ponte se tornou um time incomentável. Incomentável. Aliás, é muito simples de comentar. A próxima partida é sempre mais uma derrota pela situação geral que tem. Eu lamento muito, fico muito triste com tudo isso, mas essa é a pura realidade, Edu. Também é difícil fazer rádio, fazer TV. Olha, vocês estão aqui todos os dias, comentar. Olha, é uma situação bem difícil, viu? Olha, há muito tempo, nasci em Campinas, tudo, mas nessa situação... Não dá para falar assim pela história, quem sou eu para falar por tudo que já passou, a Ponte e tal, mas vexatório, é uma coisa muito triste. CH, um abraço, viu? Até amanhã. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Eu volto já, 23h05. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meus amigos da Bandeirantes, hein? Que página triste hoje, Vila Nova 6, Ponte 0, na rua aqui, Roger Williams, CH e Greger, comentário, trabalhos técnicos do Pedro Piscinato. Vamos agora com a rede, 33, segundo tempo Maracanã, Flamengo 2, Cruzeiro 1. Quem que passa, hein? Quem que passa? Palmeiras já passou. Gol do Gustavo Gomes, lá em Assunção, Cerro Porteño 0, Palmeiras 1. Palmeiras, então, está nas quartas de final da Libertadores. O Flamengo também vai passando. Amanhã tem Corinthians e Rosário Central. E amanhã também tem LDU e Mirassol. O Fluminense ontem, nos pênaltis, eliminou lá na Argentina o Independente Rivadavia. E pela Sul-Americana, o Bragantino ficou, né? 2-2, Atlético Mineiro e Bragantino. O Atlético ganhou de 1-0 lá em Bragança. Então, Atlético Mineiro segue, o Bragantino fica. Ontem em São Paulo, 3-1 no Bolívar. O tricolor agora na Sul-Americana pega o Boca. Primeiro jogo vai ser na Argentina. Meus amigos, um grande abraço, equipe técnica, hein? Parabéns para vocês aí. Hoje, muito trabalho. Gil Kleber, Elton Grimaldi, Lucas Pessoa, Gilberto Suf e companhia. Um grande abraço, muito obrigado, uma ótima semana. O PP tá aqui comigo? Ô, Pedro, desculpas. Tá aqui, Pedro Piscinato. Tô aqui, Edu, tô aqui. Desculpa. Tudo bem, tá tudo certo. É que falou que não ia ter coletiva, né? Sim. Parece que o Pedro pegou e foi embora. Qual o seu destaque? Tem alguma novidade do Márcio Zanardi aí, ô Pedro? Ainda não, Edu, fazendo alguns contatos, tentando algumas ligações por aqui. Até o momento, Márcio Zanardi segue como técnico da Ponte Preta. A ver se amanhã, dentro do nossa área, a gente chega com novidades a respeito sobre o futuro do técnico da Macaca. Parabéns pelo seu trabalho, Pedro. Grande abraço, Edu. Sempre um prazer participar aqui da jornada com você. Não, eu que agradeço. Puxa vida, PP Ala Jovem, sensacional, espetacular.
Uma grande revelação do Batista. Então é isso aí, gente. Uma ótima semana. Eu volto na próxima. Segue Flamengo 2, Cruzeiro 1 com João Paulo Capelanes. Se Deus